Pedra no sapato é um dos meus grandes objetivos. Acho que nós temos que incomodar no bom sentido, ter de ser massificada, porque em Portugal, de facto, as estatísticas são péssimas. Há inclusive registros de alguns recordes mundiais que foram batidos sem aquecimento. Eu já tive que fugir de um cão enorme que estava atrás de mim para morder, saltar ao muro, que eu ainda hoje não sei como é que saltei ao muro, e não pode haver aquecimento nessas situações, não é? O jogar pelo seguro é fazer aquecimento. O problema é o que é que nós consideramos aquecimento. E eu acho, honestamente, que muitas das vezes estamos a perder tempo com os aquecimentos que fazemos. Há muita corridinha, à volta do cão, roda o bracinho. Temos ali um jogador de futebol, não sei o que é que ele tem a dizer. O que é que muita gente depois faz? Estou aqui 5 segundinhos, parei. Tinhas de estar acamado dias. E quem recebe a Rita olha para aquilo e diz... amanhã está bom. Mas ele não está a fazer o movimento ótimo, ideal que devia. Eu não quero saber. Ele está no ginásio em vez de estar no sofá. Eu já ganhei, a sociedade já ganhou. E aliás, para todas aquelas doenças que custam milhões à sociedade, diabetes, doença cardiovascular, etc., nós queremos é tirar essa malta do sofá. Até porque 99% dos casos tu não estás a criar um atleta com um performance de pico que vai aos Jogos Olímpicos, não é esse o interesse. Eu sei que o pessoal que ouvir este podcast for de natação vai saltar. Ganha tudo num ciclo olímpico, e de repente decide parar. Estava farto para fazer um processo de treino igual ao que já tinha feito durante anos. Que funcionou, mas ele já estava farto daquilo. Afonso, sabendo que a missão da BMS é tornar hábitos como a prática do exercício tão naturais como lavar os dentes, o que é que fazes aqui hoje? Pronto, então, como estava a dizer previamente, pedra no sapato é um dos meus grandes objetivos. Acho que nós temos que incomodar no bom sentido para deixar as pessoas a pensar e se calhar até incomodadas com algumas das ideias que podemos trazer aqui hoje. E aliás, é uma coisa que os estudantes, quer na faculdade, quer em cursos de treinadores, se queixam muitas vezes e que eu acho que eles não se deviam queixar, porque é uma vantagem, que é terem muitos professores a dizer coisas diferentes. Porque eu penso assim, se todos os professores de uma faculdade ou num curso de treinadores disserem o mesmo, nós basicamente vamos aceitar aquilo, toda a gente concorda, nem vamos ponderar. Portanto, vamos chegar ao mercado de trabalho, vamos aplicar aquilo quase sem mais. A partir do momento em que os professores têm diferentes perspectivas, agora nós vamos começar a filtrar. Vamos ser obrigados a pensar porque é que um defende uma ideia ou defende outra. Se calhar vamos ter que estudar mais. Se calhar vamos ter que construir a nossa própria perspectiva, que não vai ser nem tanto a um lado, nem tanto ao outro. E, portanto, essa missão de sermos uma pedra no sapato, eu acho que é super importante. Ok? Em relação à questão da prática desportiva ter de ser massificada, porque em Portugal, de facto, as estatísticas são péssimas. Eu penso que nós temos aqui dois tipos de soluções, mas ambas são estruturais. E por estruturais quer dizer que não depende de um PT ser muito bom ou de captar muitas pessoas. Uma tem a ver com as crianças e adolescentes, que eles passam o dia quase todos na escola. Enquanto eu, por exemplo, na escola primária tinha aulas das 8 à 1 e a tarde era livre, agora os miúdos estão o dia quase todo na escola. E as escolas muitas vezes não têm sequer estruturas físicas onde eles possam fazer desporto nos tempos mortos, ou então, pior ainda, proíbem. Porque tem um campo de futebol, está livre, os miúdos podiam ter uma bola e jogar, mas não há uma rede de proteção e pode partir os vidros, então proíbem os miúdos. Ou então os miúdos tiveram um professor que faltou, em vez de poderem ir lá para fora jogar qualquer coisa, não, mal de substituição disto ou daquilo. E ainda por cima temos uma educação física, e atenção que isto não é uma crítica aos professores, há estrutura, uma educação física com 2-3 horitas por semana, quem temos úteis se calhar nem é isso, e completamente desvalorizada. Ora, porque a média não conta. E então ninguém quer saber daquilo. Ou então, em períodos, como já aconteceu, que a média conta, há muitos colégios que simplesmente dizem estas turmas têm que ter 20 em educação física porque não pode atrapalhar a média deles para a engenharia e a medicina. E, portanto, enquanto isto acontecer, nós não estamos a valorizar sequer de raiz a prática física. Outra questão tem a ver com uma perspectiva urbanística, que é uma coisa que eu já via no Brasil em 2005, quando lá fui a primeira vez em diferentes cidades, e que aqui em Portugal não vejo, que é as próprias cidades terem estruturas de prática desportiva. Mas não pode ser como no Porto, por exemplo, que tem 2 práticas da cidade, grandes, um em cada lado da cidade. Pois, mas a pessoa chega à casa cansada, não vai querer pegar no carro, ir no trânsito, ir para o outro lado. Aquilo que eu vi em muitas cidades do Brasil foi estruturas desportivas menores, mas simples, quase em cada quarteirão, quase em cada bairro. E às vezes são coisas super simples. É um campo de basquete, é um campo de peteca, que eles jogam lá muito, um campo de vôlei, seja o que for. Mas a pessoa pode sair de casa e ir a pé e rapidamente encontra um espaço onde pode ter algum tipo de prática desportiva. Se não, vou fazer como a minha mulher, espero que ela não veja a gravação, mas é assim, mas o ginásio, eu tenho que gastar 30 minutos de carro para ir lá, depois de tomar banho, voltar, não sei o quê. O que é que ela faz?
quase não vai aos treinos. Não é? E depois nós podemos dizer, sim, mas a pessoa pode treinar em casa. E, por exemplo, eu tenho material em casa, ela poderia usar. Mas em casa não puxa, não é? A maior parte das pessoas em casa não tem vontade de treinar. O ideal era haver espaços próximos. Agora, nós temos alguns. A pessoa pode ter sorte de ter um ginásio logo ao lado, ou uma box crossfit, alguma coisa assim. Por exemplo, a academia onde eu treino as artes marciais é 1 minuto a pé da minha casa, nem isso. Mas esses espaços informais tínhamos que ter mais. Eu no Porto, por exemplo, conheço um bairro perto de mim que tem um campo de basquete exterior, mas não é uma coisa comum. E, portanto, enquanto isso não acontecer, eu não acho que a gente vai conseguir massificar a prática esportiva, honestamente. Muito interessante. Criar o ambiente para que a coisa aconteça. Isso, nós somos de Braga, por exemplo, e isso reflete-se muito na cidade, nas zonas onde houve nos últimos anos o maior investimento para ter passeios para bicicleta, para o pessoal a correr. Tu vês muita gente a correr nessas zonas. Nas zonas em que isso não existe, não vês ninguém. No Porto, por acaso, a parte do ciclismo melhorou bastante porque fizeram um investimento muito grande em ciclovias, mesmo em algumas ruas principais da cidade, e portanto aí vê-se mais pessoas a andar de bicicleta, mas não é ainda o suficiente em termos de oferta de espaços. Espetacular. Foi este o episódio de hoje. O Afonso já nos deixou tudo. José Afonso Neves. Afonso como ele gosta de ser tratado. Exato. Afonso é professor universitário, investigador e autor científico. Foi-nos recomendado por alguns dos nossos convidados que o descreveram da forma mais espontânea como uma máquina na área do treino desportivo, apaixonado pelo movimento humano e expert na variabilidade na resposta ao exercício. É uma enorme autoridade quando falamos em potenciação física através do exercício físico. Afonso soma mais de 300 publicações científicas como autor ou coautor a partir da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Quando perguntámos ao ChatGPT quem é o Afonso, o chat respondeu-nos: é um dos investigadores mais respeitados na sua área, com um percurso académico e profissional que serve de inspiração a muitos, com uma vasta experiência no ensino superior. O professor Neves, isto foi o chat que escreveu, não fomos nós, tem contribuído significativamente para o avanço do conhecimento, tanto em Portugal como internacionalmente. Com várias publicações de relevo e participação em projetos de investigação inovadores, o professor Neves é reconhecido pelo seu compromisso com a ciência e a educação. O seu trabalho tem impactado tanto a academia como a sociedade, sendo um exemplo de como a investigação de qualidade pode contribuir para a transformação do mundo à nossa volta. Isto é verdade, Afonso? Não tanto, acho que vocês exageraram, mas há uma coisa que eu gostaria de acrescentar, porque é o seguinte: efetivamente nos últimos anos tenho feito a carreira académica. E isso às vezes é um problema porque algumas pessoas podem achar, então, mas estas ideias são académicas, mas o mundo real de treino não funciona assim. E portanto esta é a parte que eu tenho que dizer. Eu fui treinador de voleibol 20 anos. Fui campeão nacional várias vezes como treinador, fui selecionador nacional, fui treinador do ano, inclusive pela Associação Nacional de Treinadores de Voleibol. E hoje já não estou ligado ao vôlei, mas sou atleta de jiu-jitsu e complemento com, pronto, como disse, com Muay Thai e MMA, mas jiu-jitsu é que é aquilo que faço mais regularmente. E, portanto, eu continuo ligado à prática e tento sempre que a minha investigação possa fazer essa ponte. Embora, por exemplo, a investigação laboratorial é super importante e aprendemos imenso sobre fisiologia em relação a isso, mas a minha investigação não é nesse âmbito. É sempre algo mais de... ok, como é que isto se traduz em termos práticos? Por exemplo, tenho publicado muita coisa sobre alongamentos, mas não é sobre será que isto afeta os sarcómeros em sério? Não, é mais também quais são os efeitos do mundo real que eles podem ter ou não. Portanto, é isso que eu tenho tentado fazer e transmitir também aos meus estudantes. Sim, algo mais aplicável, não é? Algo mais aplicável. Porquê que quando nós falamos do teu nome com um personal trainer, ele tende a esticar-se e a ficar o José Afonso Neves, o professor Neves? É assim, eu não estou muito nesse mundo. Portanto, eu trabalhei 2 anos como personal trainer, já foi há muito tempo, numa fase bem melhor, ok? Numa fase em que mesmo um estagiário de sala de musculação facilmente ganhava 5 euros por hora. O estagiário de sala de musculação, portanto, eram outros tempos. E agora, eu dei durante alguns anos formação para empresas e grande parte dos meus clientes eram, de facto, personal trainers e fisioterapeutas. E conheço muitos deles no meio, inclusive alguns deles são donos hoje de empresas de formação, portanto pode ser um pouco por aí. Porque, de facto, o meu grande background é na parte do treino desportivo mais voltado para a competição. Sim. Então, orientando um bocadinho isto para a parte do treino,
E vamos começar por aquilo que o precede normalmente, não é? Que é o aquecimento. O aquecimento deve ser feito, sim, não, de que forma? Ok. A resposta assim, mais básica e mais segura é dizer sim, devem fazer. Sim. Tá? Agora, isto é complexo. Porque há inclusive registros de alguns recordes mundiais que foram batidos sem aquecimento. E às vezes até questões simples como acontece de o atleta se enganar no horário de prova ou há uma alteração do horário de prova à última da hora e o atleta está na bancada relaxado e de repente tem que estar a competir e a fazer um tiro de 100 metros. Portanto, essas coisas infelizmente acontecem. Mais vale a pessoa estar preparada. A mim, por exemplo, como eu disse, eu participei em competições de jiu-jitsu. A minha primeira competição, portanto eu estava nervosíssimo, aquele ambiente todo, a primeira luta que vou fazer, mas faltavam 30 minutos para a minha luta. E o meu adversário estava ao meu lado, eu já sabia que ia ser ele, cumprimentamos, estávamos ali a falar, mas os dois ainda não estávamos a aquecer, faltava 30 minutos para uma luta que seria de 5 minutos. E de repente vem-nos chamar. Olha, houve aqui uma alteração no quadro, portanto, vocês vão lutar agora. E basicamente foi ir até ao tatame, cumprimentar o árbitro, cumprimentar um ao outro, começou a luta. E não houve aquecimento. Temos também questões do dia-a-dia em que nós não temos tempo de aquecer ou nem pensamos em aquecer, como fazer o sprint para apanhar aquele autocarro, ou eu já tive que fugir de um cão enorme que estava atrás de mim para me morder e saltar ao muro, que eu ainda hoje não sei como é que saltei ao muro, e não pode haver aquecimento nessas situações, não é? Agora, o jogar pelo seguro é fazer aquecimento. O problema é o que é que nós consideramos aquecimento. E eu acho honestamente que muitas das vezes estamos a perder tempo com os aquecimentos que fazemos. Já não vejo tanto isso, mas ainda vejo muito. Por exemplo, há muita corridinha à volta do campo, roda o bracinho, fazes nadegueiros, fazes pseudo-skippings, que alguém do atletismo, se visse aquilo, diria logo que não são skippings. E gastamos muito tempo com atividades que não são específicas para a modalidade e que sim, elas aquecem-nos, mas nós podemos aquecer de muitas outras formas. Olha, eu quero fazer um bench press. Eu posso simplesmente ir para o bench press e ponho uma carga um pouco mais leve e faço umas séries de aquecimento, depende depois de cada pessoa, não é? Mas posso fazer um aquecimento específico para aquilo que vou fazer. E eu tenho notado uma coisa até muito interessante no caso do jiu-jitsu, que é isto. Treinos durante a semana, quase todas as pessoas gostam realmente de aquecer, embora haja alguns espertos que já chegam atrasados ao treino de propósito para já entrar na parte principal. Mas o pessoal faz o aquecimento de cuidado e fazem isto e aquilo e aquilo outro, cada um com um estilo de aquecimento diferente, e isso até acho de valorizar. Mas depois, aos sábados, há uma coisa chamada Open Mat. E o Open Mat, basicamente, é cair na porrada durante 1h30. A maior parte das pessoas aquece diretamente com uma luta. É o que chamam o soltinho, não é? O soltinho, que é um bocado uma lenda de jiu-jitsu. Soltinho é... O primeiro minuto é soltinho. Ao fim do minuto e meio já está o pessoal a cair na porrada. Ou seja, aquecem com a luta. E, portanto, o que eu estou a tentar dizer é que existem muitas formas possíveis de aquecer e não tem que ser aquelas que a gente tradicionalmente associa ao aquecimento. E, portanto, se nós temos um problema de tempo, se calhar um aquecimento específico para aquilo que vamos fazer nessa modalidade ou até naquele treino concretamente, pode poupar-nos muito tempo. E já estamos a trabalhar coisas específicas da modalidade. Agora, o porém disto, se eu só faço a minha modalidade e se o próprio aquecimento também é todo focado na modalidade... E se eu treinar muitas vezes, eu corro risco no tempo de ter aquilo que o pessoal fala das lesões de sobreuso ou entrar na monotonia de treino. E, portanto, aí eu até posso ver com bons olhos de vez em quando ter aquecimentos completamente diferentes, que não tenham a ver com modalidade, que não sejam específicos, até às vezes brincadeiras, lúdicas, para dispor bem. Mas temos muitas opções. Para mim, a menos interessante é correr à volta do campo e rodar braços. Temos Tá ali bem? um jogador de futebol, não sei o que é que ele tem a dizer. Que é exatamente isso que ele faz. Acho sim. E o caso do futebol, para mim, até me assusta, porque os jogos de futebol duram 90 minutos. E muitas equipas de futebol, inclusive em escalões de formação, não têm 90 minutos de treino. E não têm muitas vezes por questões de espaços, porque não há campo para toda a gente treinar. E, portanto, nós temos muita gente a treinar futebol em que, olha, o clube só disponibilizou 60 minutos para treinarmos. Ou 75. E é isto que temos para treinar. Boa sorte a gastarem 20 minutos a fazer um aquecimento desses. Se calhar estão a desperdiçar um tempo de aprendizagem brutal. E, portanto, esse tipo de modalidades que se queixa de ter falta de tempo ou de espaço, se calhar deveria ter um cuidado extra com um aquecimento um pouco mais vocacionado para a modalidade ou até para aquele treino específico que vou fazer.
E é super simples, não é preciso complicar. Qual é o primeiro exercício principal do treino? É este. Então eu vou criar uma versão um pouco mais leve deste e posso começar a aquecer assim. Olha, eu fazia isto direto no vôlei. O primeiro exercício é serviço e recepção, mas se calhar a atleta não se sente confortável em estar lá de trás a fazer o serviço, que é uma ação um pouco agressiva para o ombro. Não tem problema. Parte a 3, 4 metros de distância da rede, faz o serviço perto da rede, que quase não existe esforço, tranquilo. E ela própria tinha autonomia para ir chegando atrás. Uma atleta, ao fim do minuto, já está lá do fundo a servir. A outra, se calhar, vai demorar 2, 3 minutos. Não tem problema, cada uma no seu ritmo. Mas já estão a fazer o que importa. Quando damos por ela, já estamos no exercício principal. Eu no vôlei, inclusive, cheguei a fazer isto, não só com escolas de formação, mas séniores, primeira divisão, chegamos a fazer treinos que começaram logo com o jogo 6 contra 6. O jogo 6 contra 6 condicionado. Claro, começa com um ritmo um pouco mais lento, mas depois é isto que é interessante ver. Cada atleta vai aumentando a intensidade no seu próprio ritmo. Outra coisa que eu acho importante aqui. Um aquecimento pode funcionar bem para mim, mas não funcionar bem para ti. Ou, a Rita hoje dormiu muito bem, está impecável, chega ao treino cheia de vida, está pronta para dar tudo. No outro dia ela dormiu mal, uma noite complicada, chega ao treino, não se sente pronta para treinar. Se calhar ela vai querer um aquecimento mais pausado, mais progressivo neste segundo dia. E, portanto, nós não temos que dar o mesmo aquecimento para toda a gente, nem o mesmo aquecimento todos os dias igual para a mesma pessoa. Então, o que é que eu sugiro? Vamos ensinar às pessoas muitos tipos diferentes de aquecimento e depois, se calhar, vamos dar margem para a pessoa negociar com o treinador o seu próprio aquecimento para aquele dia específico, conforme que a pessoa sente. Mas algum tipo de aquecimento pode ser prejudicial para o treino? O que é que pode ser prejudicial? Se o aquecimento for excessivamente longo, vamos gerar muita fadiga depois para as atividades principais. E, sobretudo, se for um aquecimento não específico, depois podemos estar a comprometer o trabalho específico. De novo, se o aquecimento for demasiado prolongado no tempo, está bem? Eu não acho razoável, com raras exceções, raras modalidades, eu não acho razoável, como vejo algumas equipas aquecerem 30 ou 40 minutos para um treino que é de 60 ou de 75. Não acho razoável. Se a parte principal se chama a parte principal, tem que ser o bolo do treino. Outra coisa que às vezes a pessoa não tem cuidado é um aquecimento excessivamente intenso pode matar o resto da sessão de treino também. Eu lembro há uns anos que cheguei a fazer durante uns mesitos Krav Maga e adorava aqueles treinos. Mas os aquecimentos eram tão intensos, que a sensação de que nós tínhamos é que já estávamos mortos ao fim de 20 ou 30 minutos e a seguir ainda faltava uma aula. E por isso o que acontecia? Acabava que depois a aula tinha que ter momentos de intensidade muito menor para deixar o pessoal respirar um bocado. Portanto, eu acho que o aquecimento pode ser prejudicial se for uma duração excessiva e uma intensidade excessiva. Sim, por acaso... gosto... Desculpa. Não, eu ia dizer que acho muito importante isso da especificidade e que por acaso, no outro dia, tinha marcado treinar com a minha amiga, musculação, e eu disse-lhe, pá, dá tu o aquecimento, que ela também é PT. E fizemos, ela escolheu um circuito de mobilidade e eu estava com ela a fazer. Eu sou hiper móvel, hiper flexível. Eu disse-lhe, Diana, eu não me sinto a fazer nada. E como é diferente, não é? De pessoa para pessoa, que eu claramente estava melhor a aquecer, sei lá, fazer um exercício principal do treino com menos carga do que ali que estava basicamente a passar o tempo. Nem sequer, o meu corpo nem sequer estava a aquecer, provavelmente. Porque para ti aquela atividade era... não era relevante, não era necessária e se calhar para ela podia ser. Claro. Sim. Embora nós também aqui temos de ter o seguinte, vamos imaginar que há uma atividade de aquecimento que não tem um efeito real, é mais psicológico do que outra coisa. Bom, mas esse psicológico também é importante. Sim. Também é importante para a pessoa se sentir bem confiante para o treino. Mas mesmo em desportos coletivos já começa a haver essa preocupação de, olha, se calhar vamos dar aqui algum espaço para uma individualização do aquecimento. Eu passei até por uma situação caricata há muitos anos. Portanto, eu ainda jogava vôlei, mas eu jogava sobretudo pavilhão. Nunca fui muito do vôlei de praia. De vez em quando ia a uns torneios, mas não era a minha praça. E um colega convidou-me para jogar duplas de praia com ele. Está tudo ok, vamos lá jogar. Problema. Estamos a falar de verão, não é? Porque o vôlei de praia. Estamos a falar daqueles torneios de verão, calor, tudo. Eu tocava 5 minutinhos de bola. Vamos, mas é jogar. E ele precisava de aquecer 40 minutos. 40. Eu não aguentava porque eu ficava enfadado, aquilo tirava-me de sério e eu já desfocava do jogo. O que é que começamos a fazer?
Ele chegava mais cedo, fazia os 40 minutos de aquecimento dele, eu chegava a 5 minutos dele terminar, pronto, e fazia eu. Ontem, por exemplo, eu fui fazer um treino às 8 da noite, mas cheguei um pouco mais cedo e estava a terminar o treino anterior. E o pessoal já estava nas lutas. E, portanto, eles tinham feito o aquecimento, a aula, tal, os drills, já estavam nas lutas. E eu cheguei, eles já estavam nas lutas, mas cheguei mais cedo e havia uma pessoa que estava lá de fora e eu virei-me para o professor que estava a dar a aula, olha, posso entrar aí no rola? Ei, pá, mas não aqueceste, assim. Eu assumo a responsabilidade. Na época, nós temos que nos proteger também, e eu entendo que ele não quisesse. Eu assumo a responsabilidade, ok, então vai ali com ele. E, portanto, comecei logo a lutar. Temos de ter uma certa flexibilidade mental para entender que, de facto, se calhar não temos o aquecimento ideal ou ótimo que vai funcionar com toda a gente todos os dias. Acho que isso não existe. Eu gosto de chegar ao treino e começar o treino às vezes até com umas brincadeiras que têm alongamentos e servem para o corpo ganhar alguma elasticidade. Isso é benéfico se eu estiver a programar depois um treino, por exemplo, muito intenso em termos cardiovasculares. Aquilo que eu fiz de fazer uma espargata no início do treino tem algum efeito no treino? Ok, pode ter, dependendo do tipo de alongamento e da duração do alongamento. Ok, pode ter. Agora, é importante saber que quando fazemos alongamento em contexto de aquecimento, nós estamos a fazer isso porque de alguma forma achamos que aquilo pode ser importante para A ou B ou C para preparar para o treino. Ao fim de 15 a 20 minutos, os efeitos já desapareceram. Ok? Portanto, aquilo é um efeito relativamente curto em termos de duração. Agora, o que é que nós sabemos hoje? Nós sabemos hoje que o alongamento dinâmico, portanto, eu faço um afundo lateral, mas eu vou e volto e eu outro lado em vez de ficar lá. Sabemos que o alongamento dinâmico parece ter ligeiros benefícios imediatos na performance e, portanto, à partida é interessante usar isso no aquecimento, mas é importante saber que a magnitude desses efeitos é de 1 a 3%. Portanto, é um efeito positivo, mas residual. Ou seja, basicamente, se a pessoa não fizer aquilo, também não é um grande fazer problema. grande diferença. Até porque acontece uma coisa. Quase todas as modalidades esportivas, o próprio movimento dessa modalidade já é um alongamento dinâmico. E se formos para o treino de força, então, por exemplo, bench press, o que é que eu estou a fazer aqui? Eu não estou a fazer um alongamento dinâmico. Eu posso fazer um alongamento dinâmico antes, sim, mas eu já vou voltar a fazer no bench press. E como normalmente a pessoa não vai começar o bench press com a sua carga máxima para aquele número de repetições, se calhar já vai fazer o alongamento dinâmico em cargas e não tem que estar a fazer antes, não é? Uhum. Portanto, mas o dinâmico é relativamente pacífico. É preciso ter cuidado com o estático e com o PNF. Porquê? Sobretudo com durações mais elevadas. Estamos a falar... Traduz PNF? Ok, o PNF é facilitação neuromuscular proprioceptiva, mas o PNF é a sigla inglesa. Okay. Que é muito conhecido no mundo da ginástica, a Chocolate Sport também costumam abordar isso. Portanto, o PNF basicamente é uma combinação de alongamento estático passivo com trabalho isométrico. E depois há variações na forma como se faz. Mas imagina, eu pego em alguma região do teu corpo, eu vou forçar um alongamento passivo, tu vais chegar até ao ponto em que já está desconfortável ali, e eu paro nesse ponto e vou-te pedir para tu fazeres força de volta, mas eu vou tentar evitar que tu voltes. E tu vais fazer 6, 7, 8 segundinhos de força a tentar regressar, e a seguir eu vou-te pedir para relaxar. E o que é que acontece neste período? Eu vou conseguir levar-te mais longe. Ok? E vai indo, e vais fazendo, até que chega a um ponto que a pessoa já não consegue fazer força de regresso. E aí é a altura de parar, porque é uma zona perigosa. Obviamente que este tipo de técnicas, quem está a fazer ao colega tem que ter muita consciência para não, para não estragar nada. Supostamente tu ganhas flexibilidade ali em poucos segundos, não é? Em poucos segundos ganha-se muita flexibilidade, o que significa que não tem a ver com a estrutura muscular, tem a ver com desinibição neural. Sim, ok? sim. Mas é um tipo de alongamento que é interessante porque eu não estou só a ir àquela amplitude, eu estou a tentar produzir força naquela amplitude, a tentar regressar. Pode ser uma coisa interessante também para jiu-jitsu por causa das chaves que os adversários nos vão fazer, não é? Pronto, o estático, normal, ativo ou passivo, que é a linguagem mais usual, embora há quem use assistido e não assistido, mas, portanto, para aqui não faz diferença. O que acontece? Quer o PNF, quer o estático, seja passivo, seja ativo, para eles produzirem melhorias a prazo na amplitude de movimento, o ideal é estarmos ali 20, 30 segundos ou até mais. Só que isso é precisamente o pior que nós podemos fazer como aquecimento. Porquê? Porque vai inibir tudo que seja produção de força, potência e mudança de direção. Então, se
O que é que muita gente depois faz? Estou aqui 5 segundinhos, parei. Isso não faz absolutamente nada. Está bem? Não faz absolutamente nada. Pronto, ok. Psicológico, mas não faz mais nada. Então o problema é que, mas eu quero usar o alongamento para melhorar a flexibilidade. Então vais ter que estar numa duração mais prolongada. Mas isso vai-me interferir depois com os 15, 20 minutos seguintes de treino. Que eu se calhar vou ter que ter mais cuidado com o que vou fazer no treino após ter feito isso, porque vai-me inibir. E então, o que é que eu sugiro às pessoas é, olha, se quiserem fazer alongamentos no aquecimento, porque se sentem bem a fazer, não é obrigatório fazer alongamentos no aquecimento, mas se quiserem, optem pelos dinâmicos, ou se fizerem um estático, façam um estático com durações mais reduzidas. Se quiserem realmente usar um estático com um PNF no sentido de aumentar a amplitude de movimento a longo prazo, se calhar façam sessões de treino só para isso. Só isoladas, exatamente. Ou fazes uma coisa ou outra. Para não interferir. Dito isto, as pessoas associam muito o alongamento à melhoria da flexibilidade ou da amplitude de movimento, certo? O alongamento tem outros efeitos potencialmente interessantes. Não tem efeitos só na amplitude de movimento. Por outro lado, há outros meios de ganhar amplitude de movimento. E aqui é uma coisa que as pessoas não se mentalizam e está demonstrado na literatura. Ponto número 1. Sempre que se comparam estudos em que um grupo faz alongamento e outro grupo faz treino de força, os ganhos da amplitude de movimento, no fim, são iguais. Portanto, o treino de força é ótimo para ganhar amplitude de movimento, para ganhar flexibilidade. O treino de força é ótimo, não provoca encurtamentos musculares, ao contrário do discurso prevalente. Portanto, o treino de força é ótimo para ganhar amplitude de movimento. Existem já múltiplos estudos feitos com isso. Um deles até foi com seleção de judo brasileira, em que basicamente um grupo só fazia judo, na preparação para acho que era para um Mundial ou para os Jogos Olímpicos. Portanto, 21 atletas de judo de alto nível. Um grupo só fazia judo, outro grupo fazia judo mais treino de força e outro grupo fazia judo mais treino de força, mas o programa tinha uma ordem diferente, o programa de treino de força. O grupo que só treinou judo não melhorou a amplitude de movimento. Os dois grupos que fizeram judo mais treino de força melhoraram a amplitude de movimento. Ok. A questão é, mas isso compara-se com alongamentos. E é que vamos, os estudos que comparam alongamentos com treino de força mostram ganhos iguais. Então, se o objetivo é melhorar a flexibilidade, não é obrigatório ser pela via do alongamento. A primeira revisão sistemática sobre o tema foi minha. Aí o pessoal mandou-se ao ar porque não acreditava naquilo. Há um senhor chamado David Boehm, que é um dos maiores pesquisadores mundiais sobre alongamentos. E ele é um defensor acérrimo dos alongamentos. Defensor acérrimo. E ele decidiu juntar uma equipa dele, atualizar a minha revisão sistemática, mas também mudar critérios de inclusão, mudar as palavras-chave, mudar isto, mudar aquilo, mudar aquilo outro. E incluiu muito mais estudos do que nós incluímos. Conclusões dele, iguais às nossas. Ok? O que é que acontece? Há bocado eu disse no bench press já não estamos a alongar. O que é que eu estou a fazer aqui se não a alongar? E se eu até segurar na fase excêntrica, até estou a meter um alongamento estático em carga. E não só estás a alongar com carga. Com carga. Cima, não é? E mais, com garantia de que eu consigo sair daquela posição. Porque não me adianta ter mobilidade e ficar lá. Depois de uma situação desportiva, não é? Eu tenho que ter força para sair da posição. E, portanto, outra coisa que o treino de força faz muito bem é a regulação, que nós chamamos regulação entre agonista e antagonista. Porque nós associamos muito a flexibilidade à capacidade de extensibilidade do músculo, mas não é só. Os meus agonistas estão a produzir força para eu fletir o ombro. Os antagonistas estão a fazer tanta força ou mais, o movimento vai parar. Se eu conseguir afinar essa regulação para os antagonistas não darem uma resposta tão forte, eu vou conseguir maior amplitude de movimento. Depois tem toda a parte da regulação neural. E o PNF, de que falámos há bocado, é um exemplo perfeito. Como é que a pessoa, fazendo PNF, em 30 segundos de PNF, ganha muita amplitude de movimento? O músculo cresceu, em termos estruturais, naqueles 30 segundos. Temos mais sarcómeros em série? Não temos. É uma questão de o sistema nervoso regulou e permitiu maior amplitude. Aliás, uma coisa engraçada, mesmo com protocolos de alongamento de vários meses, nem sempre há alterações estruturais, porque aquilo, quando eu comecei na faculdade, na licenciatura já em 99, se calhar vocês nem eram nascidos. Um ano. Na altura falava-se muito que os alongamentos a prazo iriam produzir um ganho de sarcómeros em série e o músculo ficaria mais comprido, assim, de uma forma básica. Hoje nós sabemos que os alongamentos podem provocar ganhos de flexibilidade mesmo sem haver alterações na estrutura muscular, por mera regulação neural. E, portanto, o músculo, no fundo, pode estar igual. Sim. E também desmistificar o que é o músculo encurtado. Isso acontece?
Acontece aí, mas aí o Tiago Rocha é a pessoa ideal para falar disso, porque existem condições de músculo encurtado que têm normalmente a ver com o quê? Com uma intervenção cirúrgica que possa ter havido um corte, não é? Seja no músculo, seja na parte tendinosa, mas vai afetar o músculo, e isso acontece, por exemplo, para fazer enxertos, não é? De cirurgias de cruzada anterior, por exemplo, e pode haver lesões de motoneurónio superior, e aí há um problema de inervação para o músculo, e ele de facto pode começar a atrofiar. Agora, em situações normais, não há encurtamentos musculares. Ou seja, nenhuma prática que tu possas ter te vai encurtar o músculo, tem a ver ou com uma lesão ou com uma intervenção sobre o À músculo. partida do que nós sabemos, não vai haver um encurtamento muscular real. Agora, o que é que vai acontecer? Nós temos graus de liberdade para controlar. E nós às vezes achamos que quanto mais mobilidade temos, melhor. Mas isso significa que temos mais graus de liberdade, quer dizer que dá mais trabalho ao nosso sistema nervoso controlar o processo todo. Então o que é que acontece? Se nós só usamos estes graus de liberdade, o sistema nervoso não precisa manter ativos estes. Então ele vai começando a reduzir. E por isso é que às vezes a pessoa, regressando ao treino, rapidamente volta a recuperar níveis de mobilidade que tinha antes. Mesmo em termos agudos, ou seja, mesmo que não haja tempo de haver alterações estruturais. É uma questão da regulação neural dizer assim, está bem, vamos lá libertar outra vez estes graus que tu estás a precisar disso para esta atividade. Agora, aquela história de, é porque eu estou sentado muitas horas, porque eu isto, porque eu aquilo, porque eu aquilo outro. Não há encurtamentos musculares. Tinha de estar acamado dias, não é? Para acontecer, de facto, um encurtamento. Os poucos estudos que temos sobre essa questão da imobilização são em modelos animais, portanto aí já temos de ter algum cuidado. E muitas vezes estamos a falar de estudos antigos, com ratinhos, com imobilizações provocadas, ou seja, vamos engessar aquele rato. E se alguns músculos vão ficar em posição excêntrica, outros vão ficar em posição... em posições de alongamento, sim, os outros vão ficar em posição de encurtamento, não é? Conforme eles puserem o gesso. Mas estamos a falar de imobilizações completas durante um mês ou mais, sem nada, ou seja, sem eletroestimulação, sem nada para aquela região, portanto é uma imobilização total. E a recuperação da mobilidade para essas condições não se faz com 10 minutos de alongamento por dia. Estamos a falar com horas de alongamentos diariamente. Portanto, não são situações realistas que um ser humano normal vai encontrar na maior parte dos casos, porque hoje, felizmente, mesmo alguém que tenha uma lesão grave e que esteja acamado, provavelmente vai haver algum processo de estimulação, vai lá alguém mexer a pessoa, vai haver uma eletroestimulação, vai haver qualquer procedimento para tentar evitar ao máximo que a pessoa esteja numa imobilização a 100%. Uhum. Por isso, em condições normais, a pessoa não tem encurtamentos musculares. É que ainda por cima, depois há outra coisa gira, com esse mito dos encurtamentos musculares. São sempre os mesmos músculos que estão encurtados, repararam? É o celíaco. É sempre um deles, não sei porque, coitadinho dele. Desgraçado, é culpado de tudo. Traduz qual é, para quem não percebe nada disso. Okay. O Paulo não é personal trainer, certo. Apesar de poderes pensar que sim. Por acaso pensava que era. Não. Mas o suas ilíaco é um dos mais potentes flexores da coxa femoral ou da anca, como vocês quiserem dizer. É um dos mais potentes flexores da anca que temos. Não é a única ação dele, mas essa é muito preeminente. E eu estou constantemente a ouvir discurso de este gajo tem o psoas encurtado, tem o psoas encurtado, tem o psoas encurtado. Ora bem, primeiro lugar, se ele tivesse o psoas realmente encurtado, ele até para manter a postura ereta iria ter problemas, porque provavelmente iria tender a estar com maior flexão aqui da anca. Depois, o pior é que são diagnósticos feitos... porque eu toquei na zona e está tensa. Então ele é um atleta, tem musculatura mais tensa. Queres meter a mão e achar que está flácido? Quer dizer, claro. Não estou a entender a lógica, não é? Que é a mesma coisa para o peitoral menor. Está tenso, tens encurtamento de peitoral menor. Ponto número 1, estás a tocar no peitoral maior, não estás a tocar no menor. Ponto número 2, ainda bem que está tenso. Flácido está o gajo que não treina. Enfim. Mas depois, vamos imaginar que há realmente um problema na flexão da coxa femoral. O reto anterior também é flexor. Além de estender o joelho, ele é biarticular, portanto também é um flexor da coxa femoral. Porquê é que o problema não é dele? Porquê é que tem que ser psoas ilíaco? Certo? Mas, às vezes, só se dá em ângulos acentuados de flexão. Pode até nem ter nada a ver com essa questão dos músculos. Pode ser um conflito femoroacetabular, por exemplo. Que a pessoa normal pode ter e nunca sabe que tem aquilo, porque é uma variação anatómica. A pessoa pode ter isso e nunca saber. Mas o desportista que vai fazer muitas vezes este tipo de ação vai sentir, se o tiver. Só que as pessoas saltam logo para encurtamento de psoas ilíaco. Encurtamento do peitoral menor. E depois são sempre os mesmos músculos. É um grupo de 4 ou 5 músculos, são sempre estes que estão encurtados, nunca são os outros. Provavelmente é porque é o que se ouve falar mais e as pessoas assumem que está certo. E virou moda. E eu acho isso péssimo porque assim, isto depois pode
Primeiro, pode gerar o efeito nocebo, que é, eu digo isto à pessoa, a pessoa de repente já acha que tem um problema que se calhar não tem, ou que não é aquilo, a pessoa já se vai travar porque tem ali um problema e se calhar vou ter que ter cuidado com isto. Pode gerar no limite de kinesiofobia ou cinesiofobia, não é? A pessoa depois vai ter medo de fazer certos movimentos, porque é aquele movimento... E andamos com esses discursos, eu não sei para quê. E depois é a questão, que ainda ouço muito, mas então ele faz muito treino de força, tem que fazer alongamento para compensar. Não tem que fazer alongamento para compensar. Se ele faz treino de força, não precisa fazer alongamento para compensar. Isso é extremamente engraçado. Tu falaste no efeito nocebo e ainda há dias tivemos uma experiência exatamente assim na prática com a Rita, que estávamos a jogar basquete e a Rita magoou o dedo com a bola de basquete que bateu e basicamente pisou o dedo. Então a Rita tirou uma foto e partilhou no Instagram, numa story, e as pessoas começaram a responder à Rita, fisioterapeutas, pessoal que entende, pá, isso pela foto, pela cor, está partido, tens aí qualquer coisa que vai demorar 2 meses, tens que fazer X tratamentos, pode causar cancro. Estou a brincar, mas assim, um diagnóstico, estás a ver? Pá, tanto que nós chegámos à noite e aquilo realmente estava assim um bocadinho mau e fomos ao hospital e quem recebe a Rita olha para aquilo e diz... amanhã está bom. Ou seja, ela não tinha nada, mas a verdade é que as pessoas tendem a olhar para aquilo e fazer um filme que a pessoa pensa que está perto do leito da morte, não é? E as pessoas gostam muito de saltar para diagnósticos, não é? Saltar para diagnósticos, que é, eu observo uma coisa naquela pessoa. Ok, o que é que está por trás da minha observação? Pode haver 20 ou 30 causas diferentes, não é? Mas nós tendemos a saltar para uma causa que por acaso nós gostamos, ou porque nos disseram aquilo, ou porque a gente gosta muito daquele tópico específico e achamos que é aquela causa. Veja o caso típico da pubalgia, ok? Que é mais, no vôlei não é uma lesão muito frequente, mas no futebol, por exemplo. Pubalgia, para começar, não é uma lesão, é um termo umbrella, digamos assim, que abarca muitas lesões diferentes que podem dar sintomatologia parecida, mas que podem ter causas completamente diferentes. Eu posso ter uma pubalgia porque posso ter uma distração, uma ruptura muscular na região da pubis, por exemplo. E está a mudar por causa disso. Ou eu posso ter alguma compressão neural na região lombar, por exemplo, que por acaso está a afetar algum nervo que vai para essa região, e então, mas a causa já é completamente diferente. Eu cheguei a ter, inclusive, de formação com um médico que esteve muitos anos ligado ao futebol, e uma das causas de pubalgia até era engraçada, que tinha a ver com os jogadores que usavam boxers em vez de cuecas justas. Boxers largos. Boxers largos em vez de boxers justos. Porque eles fazem quilómetros a correr. E, portanto, basicamente o escroto andava por cima e para baixo. E o cremaster, que é um dos músculos que vai para lá, é um prolongamento do oblíquo interno. E, portanto, basicamente essa região estava sempre a forçar, através do cremaster, forçar o oblíquo interno, e estava sempre a fazer fricção e esforço naquela região. É por isso que os maratonistas usam os calções apertadinhos? Não sei se é, mas achei engraçado esse médico, que ele estava a falar, é uma causa pubalgia que se calhar nós nem pensamos. Olha, mas espera aí, isto não se resolve com uma massagenzinha, um alongamento ou isto ou aquilo. Não. Este indivíduo vai ter que mudar os seus hábitos diários. Exato. E se calhar não vai usar boxers largos para correr 11 km no campo, não é? Portanto, estou a dizer uma coisa que parece estúpida, pronto, e eu achei muito interessante quando esse médico falou nisso, mas nós tendemos sempre a ir para o diagnóstico. E muitas vezes estamos errados. Até porque eu estou a ver aqui a Rita de fora, mas eu não faço ideia do que está lá dentro. Mesmo os músculos principais que nós achamos que sabemos o que eles fazem. Há muita variação anatómica na população. Muita variação anatómica não patológica, normal. Alguma destas eu já tive o prazer de ver em cadáveres, porque tive 2 anos a fazer disseção anatómica e, portanto, algumas destas variações da literatura já tive o prazer de ver ao vivo, não é? Mas em cadáveres. Fala-se muito, por exemplo, do piriforme. Piriforme. Aí, por causa do nervo ciático, isto e aquilo. Encontram-se pessoas que, num dos lados, o nervo ciático passa por baixo do piriforme, está tudo ok. E do outro lado, a pessoa tem o azar de ter uma variação anatómica em que o nervo ciático passa completamente a atravessar o piriforme. O que é que vai acontecer? Aquela pessoa, de cada vez que contrair o piriforme a fazer exercício, está a trilhar o nervo ciático. É sentir dor. Ainda por cima é um nervo bastante grande, é quase como se fosse aqui no meu dedo, está bem? E, portanto, isso com o tempo pode dar patologia. Isso não se resolve com alongamento ou com massagem, com isto ou com aquilo. Até porque tudo que a gente faça nessa região vai afetar muitas outras estruturas. Aquilo é uma variação anatómica que se calhar vai ter que ser resolvida com a gestão de carga. A pessoa corre X km por semana, se calhar vai ter que correr menos quilómetros por semana. Agora, quando é que nós observamos essas variações anatómicas? Quando abrimos a pessoa, não é?
Abrimos e olha, realmente a estrutura anatómica é diferente do lado esquerdo e direito. E a pessoa já nasce assim? Já nasce assim. Existem outras variações, estas são só 2. Mas, por exemplo, outras. O reto abdominal faz a função de flexão do tronco. Porém, existem variações anatómicas escritas de pessoas em que o reto abdominal vai até ao ombro. O que significa que nessas pessoas o reto abdominal vai ter atuação ao nível do ombro. Agora, para a maior parte das pessoas não vai ter. Vai fazer o reto abdominal, vai fazer a flexão do tronco. Mas em algumas pessoas vai interferir com os movimentos do ombro. E agora, como é que nós sabemos isso? Nós não temos raio-x, não temos nada para ver, não é? Nós não sabemos. Não há a mesma forma, não? Abrindo. Só É abrindo. assim, se for uma questão superficial, talvez uma ressonância magnética, isso, mas nós não vamos fazer isso às pessoas só porque sim, não é? Claro. Bíceps braquial, que é um músculo muito conhecido. Pois é, bíceps braquial, exceto que há pessoas que têm 3 cabeças, há pessoas que têm 4 e há casos escritos de 5 cabeças. Ok? O vasto lateral, por exemplo, vasto lateral ou vasto externo, se quiserem, tecnicamente é um extensor de joelho, mas em algumas pessoas ele prolonga-se até à face lateral da bacia, o que significa que também atua como abdutor. E, portanto, agora isto significa que, mesmo aquela anatomia que nós aprendemos de base para prescrever exercício, não vai funcionar com toda a gente. Porque há variações anatómicas que mudam a função muscular para aquela pessoa. Qual é a solução quando estás a prescrever exercício, quando estás a procurar a encaminhar a pessoa para ter as melhores práticas no exercício? Então qual é a solução? É analisares muito bem o caso que tens à frente? Se nós gastamos demasiado tempo a analisar, não vamos treinar, certo? Ou vamos tornar o processo muito chato para a pessoa. Portanto, nós temos de ter aqui um equilíbrio. O que eu aconselho é, vamos respeitar a pessoa. Seja na questão do alongamento, seja na prescrição de treino de força. Se a pessoa chega ali e tem algum limite qualquer, que aquilo não está, a pessoa não se sente bem a fazer aquilo, ou aquilo não é natural, vamos respeitar isso. Sim. Vamos respeitar em vez de continuar a forçar. Essa é outra coisa que, por exemplo, eu tive que aprender no vôlei, porque eu fui criado no voleibol numa estrutura muito de a manchete é assim, o passe é assim. E depois eu, como treinador, tive que me reconfigurar para dizer que não, o teu passe é assim, mas o passe dela pode ser diferente. E eu posso ter aqui uma gama de possibilidades que se calhar tu vais fazer mais de uma forma, ela vai fazer mais de outra e está tudo bem. E quando cheguei ao jiu-jitsu, descobri que no jiu-jitsu é a coisa mais natural do mundo. Eles estão a ensinar uma técnica. A base daquela técnica. No primeiro momento em que vos estão a ensinar a técnica, já estão a dizer, olha, malta, atenção que há pessoal que faz mais esta variação, há pessoal que faz mais esta, testem com vocês, vejam o que é que funciona para vocês. Há quem goste de pegar aqui, há quem goste de pegar aqui, há quem goste de não sei o que mais. Não tem problema. Experimentem, vejam o que é que funciona melhor. Ou seja, já estão a dar à pessoa hipóteses para escolher. Portanto, isso pode ser uma ideia interessante. Que é, em vez de eu dizer assim, não, tem que fazer este exercício específico. Olha, podemos experimentar variações, podemos experimentar outro exercício. Se calhar a pessoa sente-se melhor a fazer outro. Por que não? Mas mesmo eu, isto são abordagens que depois cada pessoa vai decidir fazer ou não, mas eu perdi no início da minha carreira, que não foi há muito tempo, mas perdi algum tempo a tirar formação de avaliação, de movimento e pronto. E mesmo lidei com alguns colegas que perdiam ali à vontade, e não estou a exagerar, 1h30 com uma pessoa a perceber o que é que podia depois levar a pessoa a fazer na prática. E eu fui-me sempre adaptando e colocando isso muito de lado e focando mais na prescrição do treino e de perceber como é que a pessoa se sente, de adaptar isto e aquilo, porque há muita coisa que tu depois no terreno vais percebendo da pessoa e que estás ali, se calhar num momento chato para a pessoa, para ti também não é assim tão prazeroso, vais a um nível muito minucioso que depois na prática até vais conseguir perceber de uma forma menos chata. Fazes ali uma tese e depois passas à prática e na realidade não é nada daquilo que a pessoa sente. E ainda por cima a avaliação pode estar condicionada àquele dia. Eu posso fazer uma avaliação e tu, eu sinto aqui um desconforto. Se calhar foi só porque naquela noite dormiste mais horas em cima daquele ombro e no dia a seguir já está tudo bom outra vez. E eu posso estar de novo a diagnosticar um problema do ombro que não é real. Portanto, eu teria cuidado com isso. E isso volta à primeira pergunta que vocês fizeram, de como é que podemos pôr pessoas a praticar desporto. Quando eu trabalhei como PT, na altura, havia alguns PTs excelentes, mas havia muito banha da cobra. E era relativamente fácil ser PT, bastava, isso não é fácil, mas se a pessoa fosse boa vendedora,
O processo depois podia ser fraco, mas não havia problema. Entretanto, surgiu uma onda positiva de vamos qualificar os PTs. Vamos aumentar os conhecimentos deles de anatomia, de fisiologia, de biomecânica, disto, daquilo, daquilo outro. Vamos qualificá-los para eles conseguirem mais em detalhe. O problema é que se exagerou nessa parte. E no fim do dia, eu quero é que a pessoa, em vez de estar em casa no sofá, esteja no ginásio. Mas ele não está a fazer o movimento ótimo, ideal que devia... Eu não quero saber. Ele está no ginásio, em vez de estar no sofá, eu já ganhei. Eu já ganhei, a sociedade já ganhou. E, aliás, para todas aquelas doenças que custam milhões à sociedade, diabetes, doença cardiovascular, etc., nós queremos é tirar essa malta do sofá. Agora, vai fazer musculação, vai fazer pilates, vai fazer yoga, vai fazer zumba, sinceramente, acho que essas discussões do que é o melhor não levam lá nenhum. A pessoa tem que fazer aquilo que gosta de fazer, porque senão não vai voltar. Então eu tenho que dar ao meu cliente coisas que ele gosta de fazer. Claro que eu vou tentar encaminhar para dentro daquilo que ele gosta de fazer, eu dar-lhe o melhor possível, mas ele tem que gostar de fazer aquilo para voltar ao ginásio. No limite, o gajo teve o dia inteiro a trabalhar e um dia com muita consumição para a cabeça. Chega ao fim, vai para o ginásio, ainda vai para o trânsito, vai para o ginásio. Chega lá, cabeça em água. Ele se calhar naquele dia só quer estar ali 20 minutinhos na passadeira. Nem é uma corrida, está a fazer um jogging enquanto conversa com o personal trainer. Fica todo feliz da vida, alivia, sai de lá mais bem disposto, queimou umas calorias, ainda pagou ao personal trainer. É mau? E no dia a seguir está em muito melhor forma e até vai fazer um treino muito mais intensivo. Se nós estivermos focados só, e é ele, se não, porque o ótimo para ele era fazer isto e depois aquilo e aquela série e aquela repetição ali, se calhar temos que encontrar aqui um compromisso. Logicamente, apanhamos um cliente que é mais focado. Sim. Que é, ok, a este nós vamos dar o suminho, aí aqui o ângulo, certo? Mas olha, eu vejo também isso no jiu-jitsu. Jiu-jitsu nós temos tudo na academia. Temos pessoas que treinam uma vez por semana. E temos pessoas que treinam 3 vezes por dia, 6 vezes por semana. Portanto, fazem 18 treinos. Exatamente. Ou seja, não é razoável. Nós estamos a ter a mesma abordagem para os dois. Um vai ter que realmente saber daquilo a fundo e vai ter que estudar aquilo a fundo e vai ter que ter exercícios muito específicos para ele. O outro é uma abordagem mais geral. Não vamos estar preocupados se o dedo mindinho dele está ali. Para esquecer isso, não é? Portanto, se não, mais uma vez, o que é que vamos fazer? Vamos fazer com que as pessoas se afastem do ginásio porque, pá, não gostei, esta atividade foi chata. Claro. E depois é fácil. Ei, mas o zumba, aquilo é igual. A pessoa está divertida lá. Voltou na semana seguinte. Vitória. Exatamente. Porque a principal missão é manter a pessoa lá, não é fazer. Até porque 99% dos casos tu não estás a criar um atleta com um performance de pico que vai aos Jogos Olímpicos, não é esse o interesse, é que a pessoa tenha aquele hábito. Mesmo com esse atleta, vocês viram o que aconteceu no terceiro ciclo olímpico do Phelps? Não. Portanto, a natação é um desporto, eu sei que o pessoal que ouvir este podcast for de natação vai saltar, mas eu acho que é um desporto muito monótono do ponto de vista da oferta motora, ou seja, comparativamente com outras modalidades. Eu estou a falar da natação desportiva clássica, das 4 técnicazinhas em piscina, não estou a falar sequer das águas abertas, não é? E muitos atletas nem sequer fazem as 4 técnicas de nado. Muitos até se especializam numa ou duas. E, portanto, comparativamente com outras modalidades, em termos de variabilidade motora, é uma modalidade mais restrita. E pode gerar alguma monotonia de treino. Sobretudo ao longo dos anos, não é? Ora, o que é que acontece? Phelps ganha tudo num ciclo olímpico, ganha tudo num ciclo olímpico e de repente decide parar, porque estava farto. Como se fosse uma espécie de um burnout. Estava cansado de natação, queria parar. Parou, já não sei se foi 1 ou 2 anos, mas decidiu voltar para mais um ciclo olímpico. Ele decidiu voltar, mas decidiu voltar com a condição de que o processo de treino dele tinha que ser agradável para ele. E agradável para ele não era continuar a fazer um processo de treino igual ao que já tinha feito durante anos, que funcionou, mas ele já estava farto daquilo. E então, há vídeos na net de ele a fazer treinos que aquilo não tem nada a ver com natação. Nada, andar pendurado em barras, coisas assim, não tem nada a ver. Mas se calhar, para ele, naquele contexto específico, permitiu que ele conseguisse suportar o processo de treino e fazer mais um ciclo. Epá, mas agora vamos ensinar o pessoal, os nadadores que estão a começar, é assim que vamos treinar. Se calhar não. Mas temos que ter essa capacidade de dizer assim, se calhar este atleta, mesmo sendo profissional, eu às tantas não lhe posso dar só treino específico. Porque às tantas eu vou cansá-lo daquela atividade. Ok, portanto, nós temos que ponderar nisso.
É muito interessante. Sim. Provavelmente se o Michael tivesse feito o 3º ciclo olímpico a treinar exatamente como fez nos outros 2, se calhar não tinha chegado sequer ao terceiro. A verdade é que nunca vamos ter a resposta, mas ele optou por nem tentar essa via e disse: não, vamos já tentar algo um pouco diferente. Agora, tem a parte negativa disto. A parte negativa é, por exemplo, ele postou montes de vídeos na altura a fazer cupping. E depois, pronto, agora toda a gente faz cupping. Explica cupping. Aquela coisinha das ampolas. Ok. O cupping, as evidências mostram que aquilo não funciona e que tem inclusive mais malefícios do que benefícios. Ok? Porque uma coisa é uma intervenção não funcionar e ser apenas uma perda de tempo. Olha, mas o tempo é meu, eu gosto daquilo, vou fazer. Outra coisa é realmente os riscos poderem ser maiores do que as recompensas eventuais. Pronto, mas viralizou. Mas quais são os riscos? Em termos de lesão localizada, vascular ou tecidular ali. Engraçado. Aliás, os alongamentos, por exemplo, os alongamentos também têm alguns riscos, só que os riscos são a estatística é muito baixa. Por exemplo, há casos escritos de ruptura de pele, alongamento, mas são casos muito raros. Há casos de ruptura muscular motivada por alongamento, embora isso normalmente à partida a pessoa já está com alguma condição ali e se calhar forçou demais, não é? Há um caso escrito na literatura de, penso que foi ruptura ou neuropatia do nervo ciático, provocada por alongamento passivo pós-treino. Portanto, uma bailarina já estava cansada, forçar um alongamento no fim do treino e ter patologia neural ciática. Mas, de novo, em relação aos alongamentos, por exemplo, ao treino de força, os efeitos negativos são relativamente reduzidos em termos estatísticos comparado com os benefícios, não é? Lógico, isto é como um medicamento. Este medicamento faz bem a toda a gente. E há aquele 0,1% da população que vai ter uma reação adversa àquele medicamento, não é? Claro. Portanto, o meu problema é quando são intervenções que de facto têm efeitos negativos relevantes e as pessoas continuam a fazer aquilo. Claro. Só porque o atleta de alto nível fez. Claro. E depois de um treino muito intenso, se eu resolvo fazer alongamentos, vamos imaginar, eu ontem tive um treino que me partiu todo, hoje eu não consigo treinar e por isso decido, eu não quero ficar quieto, vou fazer só alongamentos durante 1 hora para recuperar músculo. Não te faz absolutamente nada. Se fizeres 1 hora, até provavelmente vai prejudicar. Porquê? Primeira coisa que as pessoas têm que perceber, o alongamento também é exercício. Se também é exercício, se eu faço 1 hora de alongamento após um treino, eu estou a fazer mais 1 hora de exercício. Ok? Então essa é logo uma primeira coisa. Segunda coisa, o alongamento a prazo, sobretudo o alongamento de alta intensidade, também tem alguns benefícios, embora pequenos, de ganhos de força e de hipertrofia muscular. Ok? Então o alongamento não é propriamente uma coisa só para relaxar, sobretudo de alta intensidade. Agora, o que é que acontece? O alongamento estático, sobretudo se for de baixa intensidade, dá uma sensação de relaxamento. E dá, efetivamente. E aliás, lembra-se que eu disse que até podia ser prejudicial como aquecimento, mas uma coisa leve. A seguir faz uma atividadezinha, aquilo volta ao normal. Mas esse tal relaxamento pode ser bom. No fim do treino a pessoa se sente-se relaxada, se gostar de o fazer. O problema é que isso tem zero efeito na recuperação para o dia seguinte. Portanto, dá um efeito de relaxamento psicológico sem qualquer contribuição para a recuperação do dia seguinte. E isso a literatura já demonstrou. Aliás, em termos de exercício, o que pode ser eficaz após um treino desses é, eventualmente, um cycling de baixa intensidade. Olhem, como fez o Nadal depois daquela que partida foi fazer cycling depois de jogar ténis. O cycling de baixa intensidade, porquê? Porque é muito baixa intensidade. Não estou a suportar o peso do corpo na corrida, por exemplo, e estou a provocar fluxo sanguíneo e os músculos sempre a circular. Essa é a melhor forma de recuperar o físico para em termos para de exercício, é a única forma que nós temos que realmente parece produzir algum efeito. O alongamento, não, para a recuperação. Ou seja, o alongamento não vai contribuir a diminuir a DOMS, os desempenhos, não vai contribuir para recuperar mais rapidamente os níveis de força, não vai sequer contribuir para recuperar mais rapidamente a amplitude articular. Ok? Nem às 24 horas, nem às 48 horas, nem até 72 horas. Não vai contribuir. Então, a dica é, mas também não vai agravar a situação. Até porque normalmente as pessoas não vão fazer um alongamento de alta intensidade no fim do treino. Com raras exceções que já posso falar de uma delas. Mas, à partida, a pessoa vai fazer uma coisa de baixa intensidade. Então, a lógica é, gostas de fazer no fim do treino, sentes-te bem com isso, há uma sessão de relaxamento, faz à vontade. O que queres fazer? Vai à tua vida. Porque se calhar outra pessoa prefere relaxar debaixo de um duche de água quente, ou deitar-se um bocadinho e fazer um trabalho respiratório,
ou ir para casa. E para casa é Ir melhor. para casa. Significa que quando, por exemplo, estás numa aula de cycling de 1 hora, a cycling de alta intensidade, quando acabas, em todas as aulas de cycling que eu tive até hoje, tu fazes alongamentos, mas aí o PT está mais preocupado com o bem-estar mental, ou seja, as pessoas gostaram de como aquela aula acabou, do que os efeitos. Quem me dera que isso fosse verdade. Na maior parte dos casos fazem isso porque acham que vai realmente contribuir para a recuperação e não vai. Então o que é que eu sugiro? A pessoa quer fazer, deixa fazer. A pessoa não quer fazer, não forcem essa pessoa a fazer. Okay. Porque a recuperação... Não forcem. Agora, eu estou a falar de meios de exercício, não é? Não me vou meter na questão da recuperação por vias nutricionais, não é a minha especialidade. Agora, vou falar de uma que não é bem do âmbito dos treinadores, mas os treinadores prescrevem, que é a imersão em água gelada. Muita cautela com isso, porque apesar de ter alguns efeitos interessantes na recuperação para os dias seguintes, primeiro, a variação da resposta é muito grande. E, portanto, há pessoas que reagem muito mal àquilo, há pessoas que reagem muito bem. Portanto, não forcem as pessoas a fazer imersão em água gelada se não quiserem. Segunda coisa importante, em termos de ganhos de força e massa muscular, o que a literatura está a sugerir é que essa prática ajuda para recuperar para o treino do dia seguinte, mas prejudica os ganhos a prazo. Porquê? O treino é uma agressão propositada ao meu corpo. E eu quero ter uma resposta a vários níveis, inclusive inflamatória. Se eu mal acabo o treino, estou a fazer processos anti-inflamatórios, como imersão em água gelada ou tomar anti-inflamatórios mesmo, eu estou a inibir parte das adaptações que posso ganhar. Claro. Portanto, o que eu sugeriria é que esses meios de recuperação devem ser usados pontualmente. Primeiro, a pessoa experimentar, para saber se sente bem ou não. Segundo, usar pontualmente. Olha, esta semana eu realmente vou precisar. Porque vou ter uma competição mais importante, ou por isto ou por aquilo, ou porque estou mais cansado do que o habitual, qualquer coisa. Não acho que deva ser uma coisa para as pessoas usarem numa base regular. Aliás, a maior parte das pessoas treina tão pouco que acaba o treino e vai para casa. Não se preocupem com nada dessas brincadeiras. A pessoa fazer recuperação pós-treino, treina segunda-feira e só vai voltar a treinar quarta. Às vezes até só treinou 45 minutos com o PT. Para voltar a treinar quarta. Recuperação pós-treino, porquê? Claro. Para casa. Se há 2 dias. Se ela se alimentar direito durante a semana e dormir decentemente, está feita a recuperação. Este é um podcast de partilha. Trabalhamos arduamente para dar-te o melhor e só é possível com o teu apoio. Para trazermos o melhor conteúdo e mais convidados, é fundamental o teu feedback. Por isso, se gostas do BMS Podcast, clica no botão de subscrição e interage connosco. Sim. Por acaso, no outro dia fui experimentar uma aula de boxe e fizeram o retorno à calma, que foi uns alongamentozinhos. E eu revirei os olhos internamente, fiz, mas porque a aula já foi tão curtinha, no meu ver, acho que foi 40 minutos, e depois ainda perdemos ali 10 minutos a retornar. E eu até lhe disse, achei a aula mesmo curtinha, que gostava que tivesse. E foi mais nesse sentido que tu disseste, propriamente. Mas falando, também havia a ideia de que aumentava o risco de lesão. Isso é mito ou verdade? O alongamento? Sim, depois de um treino de força. Ora bem, nós não temos hoje evidências de que o alongamento previna lesões, ao contrário do treino de força. Não temos evidência que previna lesões. Também não temos evidência de que aumenta o risco de lesão. Porque de antes era muito discurso que alongar é muito importante para prevenir lesões. Esqueçam isso. Esqueçam, tá? Mas também já vi o discurso contrário de que o alongar vai agravar lesões, vai não sei o que mais. Não temos evidência para isso, está bem? Portanto, de novo, eu na maior parte dos casos diria assim, queres alongar no fim do treino, alonga. Agora, cuidados. Para a pessoa comum, eu diria, para no fim do treino, se vai alongar, não ser um alongamento muito intenso. Não ser muito intenso e provavelmente não ficar lá muito tempo na posição. Até porque o nosso músculo não alonga assim. O nosso músculo achata para alongar. E com isso está descrito que há colapso de capilares sanguíneos, portanto há menos aporte, enquanto eu mantiver a posição de alongamento, há menos aporte sanguíneo ao sangue, mas o músculo está a querer voltar à posição de repouso. E portanto eu estou a produzir energia com produção de H+. Ou seja, eu estou a fazer o contrário do que eu quereria numa recuperação. Está bem? Eu estou a provocar tensão mecânica e estou a provocar uma agressão metabólica ao músculo. Se eu mantiver isso muito tempo, ou fizer com muita intensidade, isso pode ser um problema após o treino. Não é? Mas isso não é exclusivo do alongamento. É como se eu chegasse no fim de um treino em que estou todo partido e vou fazer sprints de 100 metros a dar o meu máximo. Ou vou fazer um RM de squat depois de um treino em que estou todo roto. Se calhar a pessoa não vai fazer isso, pois não? Então no alongamento é seguir a mesma lógica de bom senso. Há uma exceção.
eu disse que trabalhei 2 anos em ginásios e havia um horário em que tinha muito pessoal do culturismo. E eles faziam uma coisa que eu não vi isto ainda na literatura, está bem? Portanto, eu só vou dizer o que eles faziam. Se realmente funciona ou não, não sei. Mas é uma população... Primeiro, culturistas já são uma população muito específica. Tá bem? Já não é a pessoa comum de ginásio. Quando eles estavam numa fase de treino muito focada em hipertrofia muscular, muitos deles, após o treino, faziam alongamento de alta intensidade. E diziam, portanto, eles declaravam que o objetivo deles não era recuperar, nem relaxar. Era desgastar ainda mais. Era desgastar ainda mais, era agredir ainda mais aquele grupo muscular para obrigar depois a uma regeneração maior ainda. Portanto, eles estavam a fazer esse alongamento com um objetivo completamente diferente daquilo que a maior parte das pessoas faz. Que não está aprovado nem desmentido. Nem desmentido. O que eu diria é preciso a pessoa conhecer bem, muito bem o seu próprio corpo para garantir que não vai ultrapassar o limite e não vai ter uma lesão por causa de ter ultrapassado o limite. É preciso uma pessoa que conheça muito bem o seu corpo. Portanto, se é uma pessoa que está a começar a treinar, eu jamais proporia essa solução, mas tanto no alongamento como noutras coisas. Também não diria vai fazer um RM depois da tua sessão de treino. Ou seja, em 90% dos casos faz o teu treino e vai embora, descansa. Eu diria isso, sim. Eu diria isso, sim. Acho engraçado a questão que falaste de simplesmente por alongarmos o músculo podemos hipertrofiá-lo. E também li um estudo que simplesmente por pensares nele e contraires também hipertrofia. Claro que se calhar num nível de treino muito iniciante, não é? Mas... Então é assim. Sim, e quanto mais avançado for a pessoa, menos isso vai surtir o efeito. Agora é assim. Quando falamos de amplitude de movimento ou flexibilidade, são coisas diferentes, mas aqui eu estou a usar como se fossem iguais para simplificar. Mas eu sei, nós sabemos que o treino de força e o treino de alongamento têm efeitos mais ou menos equivalentes. Com a hipertrofia muscular e ganhos de força, não. O treino de força é claramente superior ao treino de alongamentos. Agora, o que a literatura tem mostrado é um alongamento com elevado volume semanal, atenção, não é aqui, elevado volume semanal, e de preferência com alta intensidade, ele a prazo gera alguns efeitos de hipertrofia e de ganhos de força, mas muito inferiores. Ou seja, eu tenho que treinar muito mais horas de alongamento, muito mais, para ter menos efeitos do que com menos tempo de treino de força. Então, aquilo que estou até a trabalhar nisso agora com uma equipa internacional, que estamos a pensar ok, isto não vai ter uma aplicabilidade para a maior parte das pessoas. Não. Talvez tenha aplicabilidade para certas populações, porque se calhar é uma população que não tem autonomia para fazer treino ou condições materiais de fazer treino de força, ou que está acamado ou qualquer coisa. Ou seja, pode haver condições específicas em que se calhar eu digo assim, olha, eu não consigo fazer o que seria o ideal, mas se calhar eu consigo aplicar isto e minimizar a perda ou ter ganhos residuais. Mas não é uma coisa para... vou pôr o meu atleta a fazer isto porque ele vai ganhar força. Não, faz treino de força. Também implica mais monotonia, não é? Porque estamos a falar de volumes muito altos. Pois. Manter as poses durante muito mais tempo e, portanto, E depois as até do ponto mesmas de vista... poses. Sim. Até do ponto de vista da adesão da pessoa àquele processo de treino pode não ser fácil. Claro. Não é? Sobretudo então, se for programas home-based, isso é sempre um problema gigantesco. Exato. Tendemos a dar muita importância, se calhar, a esses pormenorzinhos. A conclusão que eu tiro disso tudo é que, os alongamentos são uma cena que tu deves fazer se gostares daquilo, mas se puderes treinar com alta intensidade ou com peso ou fazer treino de força, dá mais importância a isso, porque basicamente os alongamentos ou essa parte do treino não vai ser assim tão importante quanto se pensa. Exceto, atenção, modalidades específicas, está bem? E agora é preciso fazer esta ressalva. Há modalidades em que manter a pose de alongamento é alvo de avaliação de performance. Aí estamos a falar de uma coisa diferente. Eu ainda estou a fazer esse alongamento por saúde, por isto porque eu estou a fazer, porque é uma condição de rendimento daquela modalidade. Então temos que o fazer. Está bem? É como a questão das simetrias que vamos falar mais daqui a bocado. Para a maior parte das modalidades não é relevante, mas o fisiculturista tem que ser o mais simétrico possível do ponto de vista externo. É uma exigência da modalidade, certo? Portanto, essa questão dos alongamentos temos que contextualizar. E outra coisa importante, eu falei que o treino de força tem a mesma eficácia que o treino de alongamentos para aumentar a amplitude de movimento. Em sedentários, em algumas patologias e em atletas, mas não temos nenhum estudo comparativo em atletas de modalidades com amplitudes extremas.
que é que eu quero dizer com isto? Não temos nenhum estudo comparativo em bailarinas, em ginastas, coisa assim. Portanto, a questão é, para essa malta que precisa dessa amplitude tão extrema, será que só fazer o treino de força chega? Nós não sabemos. A verdade é que as modalidades normalmente já treinam os dois. Fazem treino de força, fazem treino de alongamento, portanto também é difícil diferenciar os efeitos de um e do outro. Não é? Os ginastas são muito fortes, muito flexíveis. Aliás, os fisioculturistas normalmente também, até por causa de algumas poses que têm que fazer. Mas, mais uma vez, é uma prova de que o pessoal com grandes massas musculares não tem necessariamente uma perda de flexibilidade por conta disso. Estamos a falar para os 5% da população, não para os 95% da população. Agora, uma coisa importante, que é, de facto, o argumento que mais me irrita é o das lesões. Portanto, já vos estou a adiantar uma coisa que há de sair daqui a uns meses. Está a ser feito um consenso mundial com pesquisadores de alongamento de todo o mundo. Em Portugal, convidaram-me a mim e ao Sandro Freitas da FMH para integrar o consenso. E o consenso está neste momento já na fase final ou seja, as declarações de consenso, de recomendações, estão na fase final de redação. A redação para a questão das lesões é: o painel não pode recomendar o alongamento para reduzir risco lesional. Ok? Notem que não estamos a dizer para não fazerem. Mas se esse é o vosso objetivo, não é uma recomendação nossa. Sim, é contraproducente. E, portanto, vai ser publicado em consenso internacional, que dá um pouquinho mais de força do que andar o pessoal com os estudos separados. Ou seja, vocês estão a tentar fazer algo parecido com o momento em que se provou que o Sol não anda à volta da Terra, a Terra é que anda à volta do Sol. O grande problema é que, assim, em relação a essa questão das lesões e alongamento, a literatura é relativamente clara já há muitos anos. Há muitos anos. E relativamente clara, relativamente homogénea. E, no entanto, mesmo as instituições de guidelines mundiais, como o American College of Sports Medicine, por exemplo, continuam a viver há 100 anos e a usar argumentos que já não funcionam. Ok? E, portanto, isso é um problema sério, porque essas é que são as autoridades. E por mais pesquisa continua a sair, por isso é que o consenso pode ser que dê outra força. Pode ser. Ou se calhar as pessoas vão simplesmente ignorar e continuar a vida normal, não é? Sim. O que é que tu dizias a alguém que é contra a ciência? Olha, essa é difícil, porque é assim. Primeiro, eu acho normal as pessoas serem contra a ciência, porque se calhar a ciência não é muito valorizada, mas, sobretudo, o pensamento científico não é cultivado nas pessoas. E a própria ciência é culpada disso, o ensino da ciência. Porque como é que muitas vezes a ciência é ensinada? Isto é assim, porque a ciência mostrou. E depois, até na fase do Covid, sobretudo lembra-se dos Estados Unidos, aquela frase trust the science. Isso é o pior que nós podemos fazer à ciência. A ciência dizer confia na ciência, claro, é um péssimo serviço público. Porquê? Porque o papel da ciência é não confiar em si própria. E é por isso que ela está sistematicamente a ser revista e há estudos em cima de estudos e depois, espera aí, os estudos mostraram isto. Olha, mas se calhar eles fizeram aqui uma coisa mal. Vamos refazer corrigindo este pormenor. Olha, os resultados já foram diferentes. A ciência é isso. É o que hoje achamos que é verdade, daqui a 10 anos já achamos que não é. E daqui a 20, se calhar já voltamos a achar. Porque está sistematicamente a ser reescrita. Quando nós vendemos a ciência como, não, isto está provado que é assim, aí é um problema. Aí é um problema porque as pessoas vão... Aí já não é ciência. Aí é um dogma, como uma religião, por exemplo. E a partir daí as pessoas começam a desconfiar da ciência. Porque, mas então... Olha o meu caso. Eu sempre aprendi que os alongamentos eram ótimos para prevenir lesões. Depois, afinal, as evidências mostram que não é. Mas então agora era assim, agora é assado. Faz parte. Faz parte do jogo da ciência. Nós vendemos ciência como dogma, as pessoas vão ficar alérgicas à ciência. E onde é que isso está a acontecer para mim até mais do que nesta questão dos alongamentos? A nutrição. Não, que agora a cetogénica é que é a cena. Não, agora o jejum intermitente é que é. Não, agora não sei o que, não sei o que mais. E as pessoas chegam a um ponto e dizem, eu já não confio nos nutricionistas. Eu já não confio nestas dietas. Eu já não confio nesta ciência. Porquê? Porque nós vendemos aquilo como dogma. E esse é um problema. Portanto, mais importante do que ensinar a ciência enquanto factos é saber pensar. E uma coisa que é indissociável da ciência e que eu também acho que não se ensina o suficiente é pensamento estatístico. Pensamento estatístico. Olha, vamos pegar no caso, como já falamos hoje, alongamento. O alongamento estático
de 30 segundos ou mais pode ser ligeiramente prejudicial como aquecimento. Ligeiramente, está bem? É um efeito mínimo. Ok, mas isso é a média. Isso é o efeito médio. Isso é o efeito médio. Mas eu vou ter pessoas aqui, vou ter pessoas aqui. O que é que isso significa? Há pessoas para quem o alongamento estático vai ser um ótimo meio de aquecimento. Há pessoas para quem o alongamento estático vai matar o treino. A maior parte das pessoas vai estar aqui no meio, mas nós vamos ter os extremos. E o meu atleta pode estar mais para as caudas do que aqui no meio. E, portanto, nós temos que respeitar um bocadinho isso. Agora, como nós não fazemos esta questão do pensamento estatístico, e depois entramos numa situação pior, que é eu dizer assim, isto não funciona. Mas eu conheço uma pessoa para quem funcionou. Claro. Ok, pois conheces, porque há uma curva de distribuição e temos pessoas aqui num espectro estatístico. Mas o normal não é isso acontecer. E se as pessoas não entenderem este conceito estatístico, nós nunca mais vamos sair destas argumentações. Portanto, eu acho que a forma como a ciência é transmitida deveria ser diferenciada e devíamos dizer às pessoas sim. Desconfia sempre da ciência, porque é isso que ela faz, de si própria. E mais, outra coisa que é importante. Eu hoje estou a dizer isto. Hoje estou aqui a gravar o podcast com vocês. Eu só sou responsável pelas minhas afirmações hoje. Eu daqui a um mês já não ponho a mão no fogo para aquilo que estou a dizer hoje. Nunca sabe o que é que pode acontecer até lá. Daqui a 10 anos, muito menos. Eu já tive inclusive um caso que era uma questão técnica do voleibol, portanto não vou especificar o tema. Mas um aluno meu fez um trabalho e citou um artigo meu no vôlei. E citou um artigo meu para justificar uma coisa que ele estava a propor lá. E eu disse, olha, pois é, só um problema. Citaste-me a mim, citaste depois. Olha, eu já não concordo com esse artigo que eu publiquei. Esse artigo foi publicado, tinha sido publicado 6 anos antes ou assim, e eu, entretanto, já não penso dessa forma por causa disto, daquilo. Portanto, ele achou que até me estava a agradar, e não, porque eu já não concordava com o meu próprio artigo. É que se pelo menos não conhecesses, não é? O artigo. E há outra coisa para quem não está tão habituado a ler ciência ou que não conhece o processo de publicação. Um artigo que é publicado hoje pode ter sido feito há 2 anos. Uhum. Ok? E já não estar atualizado. Porque todo o processo de escrita, de enviar para a revista, daquilo ir para a revisão, pode demorar muito tempo. Pode demorar muito tempo. Uma pergunta, se calhar mais virando outra vez para o treino. Achas que num clube, por exemplo, tu que estavas no vôlei, há essa disponibilidade, se calhar, emocional, essa sensibilidade para olhar individualmente para cada atleta? Tem de haver. O treinador tem essa obrigação. Mesmo que trabalhe sozinho, com um grupo de jogadores, tem de tentar individualizar alguma coisa. Claro que ele não vai conseguir individualizar com o pormenor como se tivesse uma equipa técnica alargada, está bem? Mas tem de ter alguma individualização. Agora, o que é que eu aconselhava sempre os treinadores de vôlei? Porque é uma modalidade que não dá muito dinheiro em Portugal, com raras exceções, e ainda há clubes em que há um treinador que está sozinho com a equipa e às vezes são 15 jogadores, portanto é complicado. Então a sugestão é sempre, vamos focar em individualização no que é essencial. O que é essencial? Voleibol. Eu não posso ensinar todos os jogadores a serem centrais, todos a serem distribuidores, não sei o quê, vou ter que individualizar. Ter que especializar e individualizar. Eu se calhar vou, olha, esta jogadora recebe melhor do lado esquerdo do que do lado direito. Eu vou ter que começar agora. Vou forçar ela a treinar do lado direito ou vou chegá-la mais para a direita para ela poder usar o lado esquerdo que já é naturalmente bom. E se calhar para outro atleta eu uso outra solução. Mas se calhar as duas vão fazer 20 crunches abdominais e siga. Porquê? Porque eu já não vou ter cabeça para individualizar também essa parte, não é? Pois. Havendo uma equipa técnica alargada, ainda mais obrigatório deveria ser haver uma individualização maior em tudo o que seja componentes do treino. Em cada parte do treino. Sim. E no treino desportivo acho que as pessoas entendem isso bem. Porque há a questão da competição e de todos os fins de semana a pessoa ser posta à prova, a equipa ser posta à prova. E é preciso mostrar valor, mostrar evolução. Portanto, acho que as pessoas aceitam isso com alguma naturalidade. Também já agora outra coisa. Eu nunca tive problemas no vôlei com a questão dos alongamentos. As atletas de formação é a coisa mais fácil do mundo. Não fazerem e é um hábito. E tive uma experiência engraçadíssima como adjunto de uma equipa sénior de primeira divisão. Portanto, atletas séniores de primeira divisão, algumas ainda eram de seleção nacional, tínhamos inclusive até capitão de seleção nacional, uma delas já tinha jogado Superliga Espanhola, que é superior a nossa, etc. E todas elas tinham feito alongamentos a vida inteira. E eu chego como adjunto e o treinador principal era o mesmo do ano anterior. Está bem? Portanto, mantinha-se uma parte da equipa, o treinador principal era o mesmo, só que a adjunta saiu e entrei eu como adjunto. E eu tive uma conversinha com o treinador principal e ele, concordo contigo, o meu receio é como é que os atletas vão responder, mas também não custa nada. Portanto, ele já partiu de mente aberta, não custa nada falarmos com eles.
Porque em último caso, o que é que elas podem dizer? Olha, mas a gente quer continuar a fazer. Pronto, continuam a fazer. O que a gente quer é que elas joguem vôlei, não vamos arranjar uma guerra por causa disso. Então, ele disse, olha, podes tratar de tudo isso com elas. E eu falei com as atletas todas. E eu estava à espera de reações muito defensivas. Não. Capitão da equipa, fogo, finalmente. Eu andei a minha vida inteira a aldrabar os alongamentos porque nunca gostei de fazer isso. Agora já não tenho que andar a enganar os treinadores, pelo menos. Foi logo ali. Metade da equipa deixou nesse dia de fazer alongamentos. Mas a outra metade queria chegar antes do treino e fazer alongamentos antes do treino. Está tudo tranquilo. Elas vinham mais cedo, faziam os alongamentos. Nós não tínhamos uma prescrição tão ativa, não é? Mas faziam. O que é que começou a acontecer no decorrer das semanas? Foram abandonando a prática. Foram abandonando a prática. Chegámos a um ponto que já não tínhamos, a dado momento na época, já não tínhamos nenhuma atleta a fazer. Eu estou a falar de alongamento estático, classe, pré-treino, já não estavam a fazer. Só que, no aquecimento de jogo, elas ainda tinham um momento de pseudo-alongamento. O pseudo-alongamento é típico dos esportes coletivos, que é, está tudo em rodinha, a fazer de conta que alongam, mas não estão a fazer nada e estão a conversar. Já viram isso muito de certeza. Aquilo não é alongamento nem é nada. E eram 2 minutinhos, era uma rodinha, o pessoal estava ali e fazia de conta que alongava e tal. Só que nós sabíamos que não estamos ali a fazer nada. Mas o que é que a bancada está a ver? O que é que as atletas mais novas, os adversários estão a ver? O que é que os outros treinadores estão a ver? Estão a ver que nós estamos a fazer alongamento estático no aquecimento do jogo. Então, no ano seguinte, eu e esse treinador fomos, portanto, nesse ano fomos vice-campeões nacionais da primeira divisão. No ano a seguir, eu e esse treinador fomos para outro clube. Algumas das atletas vieram connosco. E eu, mais uma vez, conversei com o treinador principal. Olha, nós, para todos os efeitos, no jogo, que é o momento da verdade, em que temos assistência, estamos a passar esta mensagem. Se calhar não é coerente com aquilo que nós estamos a fazer internamente. E então, por isso, simplesmente abdicamos de todo e qualquer alongamento estático. Embora tínhamos alguns daqueles dinâmicos, mas também uma coisa pouco expressiva. E as atletas também reagiram de forma muito natural e muito tranquila. E, por acaso, nesse ano fomos campeões da primeira divisão. Sem fazer o alongamento tradicional que o pessoal faz. Ok? Eu ainda hoje, se ligar a televisão e estiver a jogar o Futebol Clube do Porto, Sport, Benfica, etc., ainda hoje estão lá atletas que foram formadas por mim e que não faziam alongamentos. Pronto. Então, se calhar às vezes é o treinador que acha que a pessoa vai estar resistente e às tantas não. Às tantas a pessoa até vai estar bastante receptiva. É uma questão de conversar. Sim, e lá está, tu moves-te pela crença que tens, não é? Se tu acreditas que aquilo é que está certo, fazes porque... Mas houve uma fase em que eu proibia atletas de alongar, proibia mesmo. Hoje a minha perspectiva é assim, opá, mas tu queres alongar na mesma? Opá, alonga à vontade. Não tenhas medo de o fazer, faz à vontade. Agora, olha, eu a esta hora quero começar este tipo de protocolo. Então se calhar tenta fazer isso antes. Sim. Pronto, e resolvi o meu problema e tu também estás confortável. Estamos todos bem, não é? Estamos todos bem. Até porque o que eu quero depois é que tu jogas voleibol ou futebol, ou seja, qual for a modalidade. Claro. Tu consegues levar 2 atletas ao pico da performance, atendendo aqui à questão da recuperação muscular e saindo um bocadinho do que é os alongamentos, mas à necessidade que o teu físico tem de recuperar os músculos. Tu consegues levar 2 atletas ao pico com periodicidades diferentes de treino? Vamos imaginar um atleta que precisa de 2 dias de descanso por semana e um atleta que consegue treinar os 7 dias por semana. Eles chegam ao mesmo pico de performance? Não, e em questão de desporto coletivo é muito difícil gerir isso, mas não só, porque nos desportos individuais a pessoa acha, estou a planear para aquela pessoa. Esquecem-se que na maior parte dos desportos individuais aquela pessoa precisa de outras pessoas para treinar. Ou precisa de um corredor a marcar o ritmo por questões estratégicas, ou nas lutas precisa naturalmente de alguém para lutar, e portanto o desporto individual raramente é individual do ponto de vista prático de treino. E é muito difícil gerir isso. E depois, uma coisa é eu ter um grupo de atletas mais ou menos homogéneo. Agora imagina uma equipa sénior. Temos a atleta de 41 anos e temos a atleta de 20. Provavelmente não podem treinar o mesmo. O que eu acho que o treinador tem que fazer aí é estar sensível para... Eu acho que esta atleta hoje está muito cansada. Olha, vamos dar folga. Ela hoje ia treinar, mas não me está a soar bem, está com o ar muito cansado, não sei o quê. Pá, mandem a atleta para casa. Fica a treinar. Se não houver essa gestão, pá, como é que a atleta de 41 anos vai fazer o mesmo treino da de 20? Pois. Se calhar faz durante 2 ou 3 semanas, mas às tantas ao fim do mês, 1 mês e meio, esse registro se calhar já não aguenta. E a de 20 se calhar ainda está fresca. E esse é um problema que o treinador tem para gerir. Agora, às vezes há coisas que têm efeitos contrários ao que nós achamos. Vou-vos contar 2 casos. Um caso foi uma equipa, não foi treinada por mim, essa equipa, mas foi uma equipa que subiu para a primeira divisão. Uma equipa feminina que subiu para a primeira divisão e que
durante o ano, só conseguiam fazer 3 treinos por semana. Não havia, na altura, condições no clube para mais. Mas o treinador era um gajo muito bom, conseguia otimizar o treino, tinha ali boas jogadoras, portanto, apesar de tudo, ia dar para subir de divisão. Então andaram o ano inteiro, 3 vezinhas por semana a treinar. Classificam-se para a fase final, que era uma fase final concentrada, ou seja, iam jogar sexta, sábado e domingo. Jogos oficiais, com as melhores equipas do campeonato, para subir uma. E o que é que o treinador fez nas 2 semanas anteriores? Normalmente o pessoal faz o chamado taper, não é? Que é, aliviar um bocadinho a intensidade, ou manter a intensidade, mas reduzir o volume, que até é uma opção mais comum, para elas chegarem fisicamente frescas. Esse treinador fez o contrário. Ora bem, falou com o clube, negociou com outras equipas do clube. Esta semana vamos treinar 6 vezes. E na semana seguinte vamos treinar mais 5. Estão a ver? Isto tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para ser um aumento brutal de carga de treino, não é? Num curto espaço de tempo e até se lesionarem ou ficarem muito cansadas e chegarem à fase final e terem uma má performance. O que é que aconteceu? Chegaram à fase final, atropelaram os adversários todos. Qual é a Parecia explicação que tu encontras? A questão não é da explicação, é dizer assim, nós estamos sempre a partir de premissas, eu vou fazer isto porque eu acho que vai acontecer aquilo. E às vezes a resposta pode ser completamente diferente. Claro. E este é um caso que, por exemplo, eu se calhar não arriscaria fazer o que ele fez, mas funcionou lindamente. Agora, ele às tantas, se fizesse aquilo no ano seguinte, já não funcionaria. Ou se não fizesse nada, se calhar também funcionaria igual. Mas a verdade é que, olha, chegaram à fase final e passaram por cima de toda a gente e subiram de divisão. Porque ele leu as atletas que tinha à frente e sabia que aquilo funcionaria ali. Eu tive também um caso que foi com uma equipa em que era uma equipa de formação em que nós sabíamos que íamos lutar pelo Campeonato Nacional. E era um objetivo declarado de lutar pelo Campeonato Nacional. Só que o que acontecia? Tínhamos 4 treinos por semana, mas por questões logísticas, o espaço do quarto treino era ao sábado de manhã. Problema, o campeonato durou o ano inteiro e quase todos os jogos eram ao sábado à tarde. Quase todos. Então agora nós temos um problema que é, se vamos jogar todos os jogos sábado à tarde e temos treino sábado de manhã, a tendência natural dos treinadores é aliviar neste treino ou cortar este treino. Mas se eu fizer isto num campeonato em que vamos quase sempre jogar ao sábado, quantas horas de treino eu perdi no fim do ano? Uhum. Então, o que é que nós decidimos? Não. Vamos ignorar a competição e vamos treinar sábado de manhã como se não houvesse amanhã. É um treino que vai durar a duração normal e vai ser de altíssima intensidade. É um treino hardcore, ponto final, parágrafo. O que aconteceu? Nas primeiras jornadas, elas chegavam ao jogo da tarde e acusavam um pouco o cansaço. Não estavam tão frescas, que custava mais. Mas isto foram as primeiras semanas. A partir daí, nós à tarde até podíamos ter um jogo contra o adversário super difícil, um jogo a 3-2 que durasse 2 horas e meia, e elas chegavam ao fim do jogo frescas na mesma. Adaptaram-se àquilo, já sabiam como é que funcionava, já reagiam bem. E acabamos por ganhar esse ano. Curiosamente, acabamos por ganhar os jogos todos da época. Nós somos extremamente adaptáveis, não é? Sim. Análise científica a destruir dogmas. Aqui é outra questão que é... Primeiro, os estudos científicos vão-vos dar as médias, não vão dar estes casos. Segundo, ainda não há muito hábito de fazer estudos de caso no desporto. Já vai havendo mais, na medicina tem muito esse hábito, mas no desporto ainda há poucos estudos de caso. E esses estudos, por exemplo, esse caso que eu falei, esse treinador, seria um estudo de caso interessantíssimo. E como não temos estudos de caso, estamos sempre focados em protocolos médios. E pode não ser melhor para a minha equipa naquele momento. Outro problema é que se eu quiser, vamos imaginar que eu quero levar-te mais longe. Em vez de um estudo de caso, eu quero fazer um estudo experimental, eu quero manipular isto, quero fazer ao contrário do que o pessoal acha, para ver o que... As comissões de ética vão dizer, mas isso... Por exemplo, tal treinador que disse, agora vou duplicar o volume de treino até à fase final. As comissões de ética provavelmente iam reprovar aquele projeto. Porque iam dizer que aquilo não era ético. Pensem nas suplementações. Ouçam. Eu já vi culturistas a tomar doses de certos produtos que nunca na vida uma comissão de ética iria aprovar um estudo com aquelas doses. E depois andam-se a fazer estudos com doses muito mais baixas do que aqueles que essas pessoas estão a fazer. Portanto, nós não sabemos os efeitos das doses que essas pessoas estão a fazer. E isto, para o bem ou para o mal. Para os efeitos secundários, mas também para os efeitos principais. Que eu digo assim, olha, esta intervenção foi ineficaz. Mas foi ineficaz porque não funciona mesmo ou porque a dose foi muito baixa. Se calhar se tivesse dado uma dose mais alta, talvez tivesse funcionado. Mas se a Comissão de Ética não me aprovou uma dose mais alta, eu não vou saber. Claro. Isso é um problema sério. Sim.
Afonso, temos um conjunto de perguntas que costumamos fazer a toda a gente. Está à vontade para beber água. E a primeira é: treinas e o que ganhas com isso? Treino, tanto como disse, a modalidade principal que faço atualmente é Jiu-Jitsu, complemento com Muay Thai, com MMA. Portanto, basicamente, como é que eu organizei a minha vida nos últimos 2 anos e meio? Numa semana má, eu consegui treinar 4 vezes por semana. 4 vezes nessa semana. Numa semana boa, 7 a 9 treinos. Claro que às vezes, por questões logísticas, tenho que engatar treinos. Ok? Mas até para isso o nutricionista também deu umas dicas e umas estratégias interessantes. Então pode acontecer que eu faça um treino de Muay Thai e mal termino o treino de Muay Thai, engate no treino de Jiu-Jitsu. O que lança logo normalmente a questão do aquecimento. Os outros estão a começar o treino de Jiu-Jitsu, mas já estou com 1h30 de treino, não é? Já não estou a entrar no aquecimento, digamos. Treino essencialmente porque gosto de treinar, e voltando à questão do prazer, dá-me prazer treinar esta modalidade. Eu depois em casa faço algum treino de força, tenho uma barra para elevações, tenho as paralelas para os afundos, pesos, mas não é uma coisa que me dê prazer. O treino de força é super importante, mas eu não tiro prazer. Então prefiro investir mais em fazer uma atividade que eu sei que vou estar ali com prazer, e depois o treino de força uso como um complemento, porque já sei que vou fazer menos tempo. Não me dá tanto prazer, portanto vou fazer menos tempo, então tenho que também ir mais direto ao ponto. Portanto, essencialmente eu acho que é uma questão de me sentir bem física e mentalmente. É isso. E no caso do Jiu-Jitsu, teve uma vantagem que eu não estava à espera, que é de facto encontrar ali uma segunda família. Que é aquela que a mim tem um ambiente muito, muito interessante, e portanto encontrei ali um sítio onde eu, quando vou, não vou só para treinar, vou para estar com Isso é muito importante. uma segunda família, sim. É muito importante. Agora, tem aquela parte que ajuda a eu manter a regularidade de treino. É que eu deixo as escadas, atravesso uma rua, caminho mais 30 ou 40 metros e estou lá. Por acaso ia-te perguntar no início, quando falaste nisso, achas que se fosse mais longe tu não tomavas a iniciativa de experimentar? Ou não eu já tinha experimentado Jiu-Jitsu. Também. Com um colega meu, até na altura na faculdade ele tinha ali umas aulas de espada, portanto já tinha experimentado, já sabia que gostava daquilo. E eu realmente já tinha testado uma série de coisas para me manter fisicamente ativo, só que era tudo, eu sentia que era tudo muito forçado para mim. Era forçado, eu tinha que me forçar muito para fazer aquilo. E um dia, por um mero acaso, portanto, essa é uma ruazinha de sentido único que tem perto da minha casa, onde eu quase nunca passava. De carro nunca passava por lá, e mesmo a pé era raro. Mas um dia estava a passar por ali a pé e olhei a Academia de Jiu-Jitsu, e por acaso a porta estava aberta, e por acaso não estava a ver aula, mas estava lá o mestre. Falei com ele, entretanto o país parou, não é? Por causa da pandemia. Foi logo a seguir. Mas eu fiquei sempre com aquilo, com o pulgar atrás da orelha. Portanto, mal o país voltou a abrir, eu inscrevi-me, e aliás usei outra estratégia. Porque eu de início, a pessoa nunca sabe, vai reagir, e depois quando começa a lidar com a frustração, porque de início é tudo evolução, não é? Depois, quando os ganhos começam a ser mais lentos, como é que eu vou lidar com a frustração? E depois, todos os treinos temos lutas. Como é que eu vou lidar com a frustração de perder as lutas todas contra aquele pessoal que já lá está? Então, o que eu fiz foi, eu fiz um treino e pedi ao mestre logo para fazer o custo anual, e paguei logo o ano inteiro. Pronto, agora está pago o ano inteiro. Vou. Olha, isso é fixe. Tu falaste aí que numa semana boa podes treinar 7, 9 vezes por semana. Sim. Só uma curiosidade. Todos os treinadores que eu tive até hoje me disseram: tu podes fazer os bidiários que quiseres, podes fazer, mas dar dia de descanso. Mas tens que ter um dia de descanso. Isso é obrigatório? Eu acho que é importante tê-lo, sim. E como eu disse, eu há dias em que faço 2. Portanto, mesmo quando eu vou aos 9, eu não estou necessariamente a treinar 7 dias por semana. Posso fazer vários dias com 2 treinos. No meu caso, eu sinto que ter pelo menos um dia de descanso total é importante. Sinto. E às vezes, quando estou muito, muito cansado, às vezes sinto que preciso de dar 2 dias de descanso ao meu corpo, porque senão já não estou a render. Claro que, mais uma vez, às vezes nós queremos treinar muito, e por vezes temos paragens forçadas que até nos beneficiam. Exemplo, eu tive uma paragem forçada agora recente, forçada por um bom motivo. Tive de férias e tive 2 semanas na Costa Rica. A tua mulher obrigou-te, tu não querias ir? Não, adorei. Eu tinha que ficar na Costa Rica, aquilo é fantástico. Mas tive 2 semanas na Costa Rica. 2 semanas, esqueçam de treino, a alimentação lá é uma delícia. Portanto, aquilo é... Esqueçam todos os planos, não é? Quando regressei,
noto um pouco a parte de cardio, que é sempre a primeira coisa que eu sinto. É a questão da parte aeróbica. É sempre quando eu sinto que perco mais. Mas em termos de jogo, de estratégia, de força, tudo, até me senti bastante melhor. Portanto, às vezes essas paragens, olha, eu estou a treinar. De repente, para uma semana ou às vezes 2, pode também fazer bem para a pessoa voltar reenergizada. A parte de cardio é que realmente é aquela que eu sinto que, e do que eu falo com os meus colegas, é aquela que à partida cai mais rapidamente. Também volta muito rápido. Volta, mas às vezes o que é que acontece? Por exemplo, fazemos a primeira luta de treino e às vezes na segunda luta já estamos mortos. Quando em condições normais poderíamos se calhar fazer 6 ou 7 ou às vezes mais e ainda aguentaríamos, e ali na segunda já estamos cansados, mas sim, recupera-se rapidamente. Tu introduziste o episódio mais ou menos a responder esta pergunta, mas de uma forma mais específica. Se tivesses a missão de elevar os 5% de população portuguesa que pratica exercício como um estilo de vida para 95%, começarias por onde? Os 2 pontos que eu falei. Valorizar a atividade física na escola, e aqui não falo só da educação física, nem do desporto escolar, que a propósito tem tido um crescimento interessante e acho que pode ser uma alternativa, mas a escola ter espaços para a prática física informal. O segundo ponto era a questão de sentarmos com as juntas de freguesia, com as câmaras municipais e, olha, temos que prever na organização da estrutura, temos que prever espaços. Porque as câmaras gostam muito de vamos construir uma piscina, que é uma despesa gigantesca. Normalmente é para dar prejuízo. Ou vamos construir um mega pavilhão, que depois são os clubes que vão usar. Não, estamos a falar de coisas, olha, pode ser ao ar livre. Ainda por cima, não sei se vocês têm a mesma percepção do que eu. A percepção que eu tenho é que as estações em Portugal já não são bem claras. Às vezes nós temos um outubro com um calor intenso, às vezes um mês que é de chuva e por acaso não vem chuva. Portanto, mesmo no inverno, se calhar vamos ter muitos dias em que dá para ir treinar nesses espaços exteriores. Portanto, eu optaria mais por isso, porque tudo o resto... Eu não acho que os ginásios sejam a solução de futuro. Não porque não sejam bons, mas pensem assim. Sobretudo desde a pandemia, nós tivemos um decréscimo da qualidade de vida de muitas pessoas. Ok? Muitas coisas a ficarem mais caras, sem necessariamente essas pessoas estarem a ser aumentadas. Nós temos muitas pessoas que estão com imensa dificuldade de pagar a renda da casa, pagar a sua comida para ter na mesa para a família, pagar as despesas dos filhos. E agora nós vamos dizer, se as pessoas têm que ir a um ginásio. Ok, a mensalidade do ginásio não é tão cara assim. Mas o que é que muitos ginásios fazem? Não querem saber da pessoa que só paga a mensalidade, pois não? Em alguns, até há instruções para que o gajo da sala não ligue puto aos clientes. A ideia é prestar um mau serviço para que a pessoa seja obrigada a comprar um PT. Epá, espetacular para o PT. Mas quantas pessoas têm dinheiro para pagar ao fim do mês um PT? Claro. Muitas não têm. E depois assim, não, mas eu vou pagar um PT, vou fazer um esforço e eu consigo pagar o PT uma vez por semana. E o resto dos dias da semana? Mas o PT prescreve exercício para casa e a pessoa em casa vai fazer. Então andamos sempre nisto. Portanto, essas questões estruturais do país podiam massificar. Depois as pessoas podem querer seguir por clubes, podem querer seguir por ginásios, ou criaram hábitos autónomos. Hoje está muito na moda a corrida, não é? Muitas pessoas fazem isso de forma autónoma, mas teríamos resolvido esse problema da massificação. Até porque há uma coisa importante. Enquanto no nutricionista, a pessoa quando paga, normalmente não vai pagar, nem sempre paga todos os meses, não é? Às vezes só paga quando vai lá fazer uma reavaliação, isso ou aquilo. O PT é um investimento financeiro relativamente grande e regular. Há sempre público-alvo para isso. Sempre, aliás, se o PT cobrar 100 euros por hora, vai haver sempre clientes para esse PT. Mas não falas para 95% da população. Não. E sim, concordo plenamente. Começa por criar o hábito, por as pessoas terem esse ambiente que propicia. E eu vejo o poder da inércia. Para o bem ou para o mal, não é? A pessoa começa a fazer exercício e gosta daquilo que faz, vai ter tendência a querer, não é? Até parece que parou e até começa a sentir-se pior com o corpo e parece que já não está, qualquer coisa já não está a funcionar bem. Mas a pessoa que está parada há muito tempo, sair de casa para ir treinar custa. Depois entramos nas desculpas, não é? É porque está a chover, é porque há trânsito, é porque é isto, é porque agora estou cansado, e entramos nas desculpas. E vencer essa inércia é muito difícil. E outra coisa, às vezes os nossos parceiros não ajudam. Eu houve uma altura que estava sedentário total. Eu parecia um velho. Dói joelho, dói coluna, dói ombro, dói tudo. Estava sedentário, não fazia nada. E na altura... Desculpa. Portanto, eu tenho ginásio no meu local de trabalho. Embora aquilo tenha muitas limitações de horários por diferentes motivos, mas tinha ginásio.
Mas de novo, já vos disse, eu faço treino de força porque sei que faz bem, não é porque é uma coisa que me dê um prazer imenso estar ali. E eu pensei novamente, como é que eu vou ter uma boa adesão a este protocolo de treino? Como é que eu vou fazer alguma coisa para não ser sedentário? Mas fazer, não é ir uma vez e depois desaparecer 3 semanas. Então o que acontece? Eu comecei a ir ao ginásio da minha faculdade e treinava 15 minutos. 15 minutos. Desde que eu entrava até sair eram 15 minutos. E a pessoa gozava, 15 minutos nem é treino. Não. Eu estava a criar um hábito. Estava a criar o hábito de parar naquele período, ir ao balneário, equipar, ir ao ginásio e fazer alguma coisa. Que para já, 15 minutos é melhor do que 0. Mas o mais importante foi a criação do hábito. De uma forma natural, de repente já não era 20, já era 30. De repente já não era 30, já era 45. Mas foi um processo natural. Agora, se eu tivesse dado ouvido aos meus pares, eu tinha desistido. Porque mesmo as pessoas da área, aqui 15 minutos, se não dá. Cria um hábito à pessoa. E criar hábitos é uma coisa muito difícil. Pronto. E outra coisa que é, nós não vamos, é muito difícil, eu acho, nós criarmos muitos hábitos novos simultaneamente. Eu quero mudar o meu estilo de vida, vou mudar o sono e vou mudar o treino e vou mudar a alimentação e vou mudar mais isto e mais aquilo e mais aquilo. Não, vamos começar por aqui. Eu, por exemplo, comecei pelo sono. Começar a regularizar o sono. Ok. Agora vamos ao treino. Tá. Agora que já estou com estes processos, mas então agora vamos cuidar da alimentação de uma forma diferente. Porque tudo isto vai exigir novos hábitos e isso demora tempo até entrarmos nessas rotinas. BMS são as iniciais de Body, Mind and Soul. Para ti, porque é que é importante a união dos 3? Ok, eu vou dar 2 tipos de resposta, está bem? A resposta mais cordial e depois vou puxar o meu eu mais parvinho, está bem? Que acho que todos nós temos um dentro de nós. Eu entendo que a filosofia por trás destes 3 conceitos, Body, Mind and Soul, é de facto o exercício só vai funcionar se eu estiver de corpo e alma a fazer, então tem que me satisfazer fisicamente, cognitivamente eu saber que é importante tal, mas também do ponto de vista emocional, aquilo dizer-me alguma coisa, não ser só uma tarefa que eu tenho que cumprir por obrigação. E, portanto, este conceito acho que é muito importante para a nossa prática, porque e se liga com aquela conversa que tivemos do gajo que só quer o exercício perfeito, mas que não me estou a ligar com aquela pessoa naquele dia e, portanto, não vai funcionar a relação. Está bem? Isso significa também que, de facto, os cursos de PT têm uma parte muito grande de vendas e de relação pessoal e de retenção, que é uma coisa também cada vez mais importante, e tem que continuar a ter. Está bem? Não pode ser só a biomecânica do exercício, que é muito importante, não pode ser só isso. Portanto, eu acho isso muito importante. A minha resposta mais parvinha, para mim, não são conceitos separados. Nós temos o que é o corpo, o que é a mente, o que é... Para mim, o conceito de alma nem faz sentido sequer, está bem? Nem faz sentido para mim, mas não existe uma mente sem corpo. E, portanto, é tudo corpo. E, aliás, vocês reparem no seguinte... Temos muitos estudos que mostram ganhos psicológicos com o exercício físico. É tudo através das mudanças no corpo. Tudo através do corpo que eu estou a gerar essas mudanças psicológicas. Ok? Agora dizem-me assim, quero separar mente e alma e isto tudo. Como é que fazemos isto na realidade? Pergunto eu agora a vocês, como é que separamos? O conceito por trás das 3 expressões, a alma é verdade que é esotérico, depende muito do significado de cada pessoa. A grande parte dos convidados tende a responder sobre a alma ligando à religião e que não tem nada a ver com isso. A alma tem a ver com o espírito, o envolvimento, o espírito com essa por parte. trás daquilo. Sim. Exatamente. Mas principalmente a parte da mentalidade e do físico tem a ver com a experiência de toda a gente que eu conheço que já tem vamos dizer, um estilo de vida ligado à prática de exercício físico e a manter bons hábitos, descreve todas as alterações psicológicas que foi tendo. O crescimento psicológico não vem propriamente dos cursos de crescimento pessoal que tu fazes, vem de tu criares treinos, de hábitos de treino, de criares práticas que mexes com o teu corpo, e isso faz-te desenvolver o cérebro a um nível que tu não estavas à espera. E daí a união dos dois, porque obviamente tu não vais conseguir, tu não consegues sequer fazer 10 bicep curls sem contar, tens de contar as reps, tu vais ter que ter as duas coisas ligadas, mas é muito mais o contrário, é o quanto tu te consegues desenvolver mentalmente por obrigares o teu corpo a desenvolver também. Perfeito, e agora lembraste de um exemplo que eu acho que é interessante partilhar com o pessoal, porque tu falaste da rosca bíceps, não é?
E é isso que eu até consigo separar um bocadinho aqui com este exemplo. Quando estive no ginásio, apareceu-me lá uma senhora que ela tinha tudo e mais alguma coisa. Então, eu vou fazer o panorama. 65 anos, toda a vida tinha sido sedentária. Toda a vida. Portanto, ela não é uma pessoa de 65 anos que parece que tem 50. Era uma pessoa de 65 anos que parecia que já tinha 80 e muitos. Toda a vida sedentária. Hipertensão arterial, diabetes tipo 2, incontinência urinária, tinha tido um AVC que lhe afetou o lado esquerdo do corpo em termos de coordenação e produção de força, hérnias discais cervicais e lombares, tendinopatias nos 2 joelhos, tinha artroses nos 2 ombros e ainda me estão a faltar coisas. Ao ponto que, quando eu estava a conversar com ela, pensei, bom, eu tenho 2 opções. Ou isto é tudo verdade, eu vou ter que ter muito cuidado, ou ela é hipocondríaca. Então o que é que eu fiz? Joguei pelo seguro, olha, traga-me todos os relatórios médicos, exames que tiver, traga-me isso tudo. Ela tinha, de facto, tudo aquilo que estava a dizer que tinha. Está bem? E tinha um elementozinho. Essa coisa elusiva chamada fibromialgia. Pronto. E no caso dela, já estava relativamente avançada. E ela já tinha degeneração de raciocínio. Portanto, era uma pessoa que já tinha dificuldade de articular pensamentos e tinha uma capacidade de memória de curto prazo muito reduzida. Então, o que é que acontece aqui? Um belo dia, estou eu a treinar com ela num banco que nós tínhamos que era, além de ser, era um banco mais largo e tinha apoio para as costas. E era um banco mais largo que o habitual para ela estar segura. E ela estava sentada a fazer rosca-bíceps. E eu pensei assim, se alguém vir isto de fora não faz sentido nenhum. Não, qual é a prioridade da rosca-bíceps para esta mulher? Não é prioridade nenhuma. Só que eu não estava a trabalhar a rosca-bíceps. Eu queria que ela fizesse o exercício a contar até 10, porque ela não conseguia contar até 10, sem se perder. E o que acontecia é que nas sessões de treino ela contava até 5, perdia-se. Contava até 6, perdia-se. Até que chegou o dia que ela conseguiu, e a carga era muito baixinha já agora, que eu queria mesmo essa parte. Ela conseguiu contar 10 repetições. Ela chorou. Porque conseguiu contar 10 repetições. Então, a rosca-bíceps foi só a desculpa para trabalharmos a memória dela. Agora, o perigo disto é o perigo de nós avaliarmos de fora os exercícios que alguém está a prescrever. Não é? Porque, de facto, o meu objetivo não tinha nada a ver com os bíceps dela. Daí a união de body and mind. Sim, mas nunca estudei tanto como para prescrever isso para essa senhora em específico. Grande história. Então, agora um livro que recomendas e porquê? Ora bem, este se calhar vocês já tiveram muitas recomendações, porque é um clássico, não vou ser nada original, mas liga bem com alguns temas que nós falamos, que é o Cisne Negro, do Taleb, porque mais uma vez nos leva à questão do pensamento estatístico e nos leva à humildade que nós prevemos muito menos que aquilo que achamos que prevemos. Isso seria ainda até outra história para a periodização. E para os picos de forma. Nós quase nunca acertamos nas previsões que fazemos. Quase nunca. E sobretudo, uma coisa é uma previsão genérica. Previsão genérica todos acertamos. Não é? Olha, cuidem da saúde e vão se sentir melhor. Pronto, está bem. Mas não é uma previsão, não é nada. Agora, se eu disser assim, eu quero que este sujeito esteja no seu pico de forma neste dia. Agora, boa sorte com isso. A maior parte do pessoal falha nisto. E falha porquê? Porque fez mal o programa? Não. Porque nós achamos que prevemos mais que aquilo que prevemos. E pior, às vezes, mas pode haver pequenos imprevistos. Sim, o problema é quando um imprevisto pode ter um impacto completamente desproporcional. Ok? E altera-nos o esquema todo. E, portanto, esse livro do Cisne Negro acho que é um alerta muito grande para a forma como nós abordamos a vida e a prescrição de treino, e é uma lição de humildade que muitos fãs da periodização teimam não querer aprender. Cenas para um próximo episódio. Para um próximo episódio. Afonso, acho que depois disto podemos confirmar que quem te recomendou e que disse que era uma máquina não estava a mentir. Obrigado. Que eras uma máquina. Não estava a mentir e por isso muito obrigada por ter estado aqui hoje. Obrigado, eu. Prazer. Eu tendo a ter um lado sempre egoísta aqui a fazer o podcast, porque eu vou tendo mini cursos com pessoas que eu simplesmente teria a curiosidade de... Eu pagava para ter estas conversas, por isso muito obrigado por teres cá estado hoje e de certeza absoluta que ainda vamos ter muitas conversas destas porque há muita ciência para, muito obrigado. para falar. E até uma próxima. Obrigado. Obrigado.